Meu nome já não importa. O que importa é o que carrego comigo. 13 vezes eu voltei no tempo. 13 tentativas para salvar a humanidade. E eu falhei em todas elas. Mas desta vez não lutarei para salvar todos. Lutarei para escolher quem merece viver. E se para isso eu precisar ir até o fim, então que o mundo inteiro seja meu campo de caça. Mais uma vez, aquele mundo e toda a humanidade estava prestes a ser aniquilado. Um dos homens, inconformado, pergunta o porquê disso estar acontecendo de novo. Na frente dele, um ser das trevas se divertia com a ousadia de um mero humano ousar questioná-lo. Sentado num trono feito de ossos, o ser apenas observava enquanto o homem, com coragem, empunhava sua espada e gritava: "Eu fiz tudo o que pude!" Mas a criatura não parecia convencida. Pelo contrário, zombando ainda mais, mostrou várias pessoas de terno e gravata. O homem reconhecia cada rosto ali. Todos gemiam seu nome, perguntando por que aquilo estava acontecendo. Eles pareciam vazios, como se tivessem perdido a alma. Chu Gon-hyuk, visivelmente nervoso, tentava se justificar com a voz trêmula. "Para salvar todo mundo, Mas nem conseguiu terminar. Uma mulher apareceu do nada e o cortou com uma pergunta direta. "Isso é mesmo verdade? Ou você só acredita nisso?" Ele ficou em choque. Nem teve tempo de reagir porque do outro lado surgiu um homem de expressão calma dizendo: "Você vai cair no abismo." E de repente ele estava cercado. Pessoas com olhos mortos, parecendo zumbis, gritavam seu nome ao mesmo tempo: "Você vai pro inferno!" Assustado, ele olhava em volta, tentando fazer todos se calarem. Desesperado, gritou: "Vocês acham mesmo que fariam melhor?" Foi aí que ouviu uma voz suave chamando: "Irmão." Ele se virou na hora e viu uma jovem. O vento balançava os cabelos dela. Era Ha Yong-gi. Ele correu até ela, chamando seu nome, mas ela apenas se virou e foi embora na direção oposta. Tentou ir atrás, mas as outras pessoas agarravam suas pernas, impedindo que avançasse. Ele via Ha Yeon sumindo no horizonte, esticava a mão tentando alcançá-la, com lágrimas nos olhos. Estava claro, ele não queria nada daquilo, mas logo foi engolido pela multidão. Ao fundo, só conseguia ouvir alguém chamando como eco: "Caçador, caçador Ni-hyuk, caçador Chu Gon-hyuk." Foi aí que ele acordou, num pulo, suando frio e completamente em choque. A cena muda e somos levados para outro lugar, um calabouço sombrio. Lá dentro, o nosso protagonista andava ao lado de mais 2 pessoas. Um deles acabava de receber uma mensagem. Os preparativos para a inspeção estavam prontos. O problema era que o número de caçadores que precisavam ser contidos só aumentava, e não havia gente suficiente para usar o avatar de Morpheus. Foi nesse momento que Ni-hyuk parou, desviando o olhar para uma das celas. Com um tom pesado, comentou: "Se Sigmund estivesse vivo, ele poderia ter salvado todos." Dentro da cela, uma mulher arranhava a parede com as unhas, murmurando para si mesma: "A gente precisa subir, vamos todos morrer." Mas ao olhar para ela, o pensamento de Ni-hyuk mudou. Mesmo se tivesse deixado Sigmund vivo, a humanidade teria sido destruída do mesmo jeito. Sabendo disso, ele apenas voltou a caminhar. O homem que o acompanhava abaixou a cabeça como se concordasse. Ni-hyuk estava certo. Depois de dar uma última olhada nas instalações, o protagonista pensou em expandi-las no futuro, e então saiu dali. Assim que ele se afastou, os 2 que o acompanhavam pareceram aliviados. Um enxugou o suor da testa e a mulher soltou um longo suspiro, claramente exausta. "Ele é mais difícil do que eu imaginei", disse ela. Era a primeira vez que via Ni-hyuk de perto. O homem ao lado, ajeitando os óculos, respondeu: Só olhando para ele, não dá para acreditar que esse é o cara que conquistou Babel pela humanidade. Ele parece frio demais para ser chamado de herói." A mulher ficou em silêncio, e os 2 seguiram andando pelos corredores. O homem continuou: "Mas é justamente por isso que ele conseguiu. Enquanto os outros caçadores que lutavam com ele em Babel iam sendo corrompidos, foi a frieza dele que impediu tudo de desmoronar. Foi isso que salvou a humanidade." De repente, um prisioneiro se agarrou às barras da cela com força. Com os olhos arregalados e cheios de desespero, ele gritou: "Por favor, me deixem sair!" Mas foi completamente ignorado. O grito alto ecoou
ecoou, estremecendo todo o lugar. De longe, Nyoke ainda conseguia ouvir os gritos de Sigmund ecoando, mas, ao virar o corredor, foi surpreendido por um homem correndo em sua direção, completamente desesperado. "O que está acontecendo aqui?" pergunta Nyoke, já tenso. O rapaz tentou explicar, mas mal conseguia falar. Gaguejando, ele soltou apenas um nome, Yongsi. Na mesma hora, Nyoke congelou. Seu corpo travou por alguns segundos, como se aquele nome tivesse paralisado tudo ao redor. Enquanto isso, na sala de controle, o alarme não parava de soar. Assim que Nyoke entrou, foi recebido com urgência. A invasão começou pela Califórnia. Todo o oeste e norte dos Estados Unidos já foram tomados, e o leste também está colapsando. Precisamos das suas ordens. Agora! Os olhos de Nyoke se arregalaram. Um único pensamento ecoou em sua mente. Droga. Por que eu hesitei? Sem responder, ele girou nos calcanhares e começou a sair da sala. Um dos oficiais, assustado, perguntou: "Espera, onde você vai?" Nyoke apenas respondeu com firmeza: "Eu mesmo vou para lá." O olhar dele ficou sério, a expressão dura, e por fim, ele franziu o senho, pronto para enfrentar o que viesse. A próxima cena é brutal. Vemos o corte cruel de uma espada atravessando o corpo de uma mulher loira. Nyoke, o nosso protagonista, estava ali, encostado nos ombros dela, chamando seu nome com a voz embargada. "Yongsi!" Ela tossia sangue, enfraquecida, mas ainda conseguiu dizer: "Irmão, eu acreditei em você." O cenário ao redor era um verdadeiro inferno, um campo de batalha coberto por ossos espalhados, edifícios destruídos e o cheiro da morte no ar. Mesmo assim, Nyoke mantinha a espada cravada nela. Lágrimas corriam pelo seu rosto, caindo silenciosamente enquanto Yongsi estendia a mão até ele e agradecia. Logo depois, ela caiu, sem forças, coberta de sangue, morta. Nyoke ficou ali, ajoelhado, imóvel. Só conseguiu dizer com a voz quebrada: "Eu te amo." O vento soprou forte, bagunçando seus cabelos. Mas fora isso, tudo estava em silêncio. Só ele restava ali, naquele cenário desolador. Na frente de Nyoke, o mundo havia caído mais uma vez. Os prédios estavam em ruínas. A humanidade mais uma vez tinha sido aniquilada. Mas talvez, só talvez, a resposta para impedir que tudo isso se repetisse estivesse prestes a surgir. Dentro da dungeon final conhecida como Babel, no topo da Torre do Rei Tirano, um novo confronto final acontecia. Nyoke, o nosso protagonista, enfrentava o próprio Rei Tirano numa batalha brutal. O inimigo avançava com ferocidade, rindo de forma desesperada, como se aquilo fosse o clímax de tudo. Com um olhar insano e um sorriso sádico estampado no rosto, ele gritava: "O tirano dos 12 tronos divinos, o mais forte e último caçador da humanidade. O seu poder também será meu." Com um golpe violento, ele lançou Nyoke contra a parede. O impacto foi forte. Sangue manchava o chão, a parede, tudo. Foi então que, em meio à destruição, surgiram longos cabelos loiros. Uma mulher apareceu e estendeu a mão, concentrando um poder dourado que envolveu seu corpo num brilho intenso. O Rei Tirano riu, surpreso. "O quê? Ainda restava mais um?" Ele a olhou de cima, com desprezo. Agora que o caçador mais forte, Chu Gong-hyuk, caiu, o que você, uma simples garota, acha que pode fazer? Mas ela não hesitou. Com um olhar firme murmurou: "Véu da imortalidade." E foi aí que, sem aviso, Chu Gong-hyuk cravou sua espada direto no peito do Rei Tirano. "O quê? Por que você ainda está vivo?" gritou a criatura em choque. Nyoke sorriu, confiante. "Pelo amor de Deus, você continua o mesmo idiota de sempre." Baixando a guarda tão fácil assim, o Rei Tirano tentou se recompor, certo de que aquele ferimento não seria suficiente para detê-lo. Mas então, algo chamou sua atenção. Abaixo de seus pés, um círculo mágico dourado brilhava intensamente. Ele olhou ao redor, confuso, sem entender como aquilo havia aparecido. Era tarde demais. Correntes mágicas emergiram do chão, prendendo seu corpo com força. Era a poderosa Gleipnir Chain. Com o inimigo completamente imobilizado, Nyoke ergueu sua mão e invocou o avatar de Zeus. A energia divina explodiu pelo campo e o rosto do Rei Tirano se distorceu de puro horror. "Não! Como ousa? Você é só um humano." O nosso herói dá um longo suspiro antes de afirmar: "Um mero humano? Que grosseria da sua parte." Com um sorriso condescendente, faz um gesto grosseiro com o dedo, retribuiu a gentileza. "Seu demônio de quinta!" O tirano grita de dor, enquanto as correntes divinas e a energia sagrada o consomem por completo. Uma explosão colossal engole toda a área,
sacudindo a torre até o seu núcleo. Nosso protagonista calmamente tirou o maço de cigarro do bolso e lentamente acende, tragando como um gesto de vitória. Olhando o seu oponente, que agora estava derrotado no chão, afirma estalando a língua: mesmo que vá morrer de qualquer jeito, você está me dando trabalho. No momento seguinte, Nhyok se volta para Yeong-si. Ele reconhece o quanto o escudo dela foi decisivo naquele instante. Foi o que garantiu a vitória. Mas ao olhar para o rosto da garota, vê apenas lágrimas. Ela o encara, a voz trêmula. Se fosse o meu irmão mais velho, ele teria salvado todo mundo. E nós, que acreditamos em você, que te seguimos. Um silêncio pesado toma conta do lugar. A cena seguinte mostra os corpos espalhados pelo campo, pilhas de aliados caídos. E então, o grito dela ecoa com dor. Por que você não protegeu a gente? As lágrimas correm pelo rosto de Yeong-si enquanto ela o confronta. A dor é nítida. Ela quer entender. Quer saber se tudo aquilo valeu a pena. Se a obsessão dele em derrotar o Senhor Demônio realmente justificava todo aquele sacrifício. Nhyok, sem responder de imediato, leva o cigarro à boca mais uma vez e traga em silêncio. Um leve sorriso irônico surge no canto dos lábios dele. E então, a verdade vem à tona. Ele havia regressado 13 vezes, 13 tentativas, 13 fracassos. Não importava o que fizesse, se vencesse, se perdesse, se recuasse ou avançasse, o resultado sempre era o mesmo. O fim do mundo, a ruína era inevitável. A verdadeira causa de tudo, uma guerra brutal. Ela começou entre os novos humanos, os chamados caçadores, e os antigos humanos, guiados por uma visão distorcida de salvação. Eles diziam que transformariam o mundo num paraíso, mas para isso, tentaram fundir as mentes humanas numa consciência coletiva. Por trás de tudo, estava um caçador enlouquecido, um homem destruído por traumas de massacre e sobrevivência, um sobrevivente, ou melhor, um prisioneiro, confinado num hospital psiquiátrico. Era ele quem liderava tudo isso. Enquanto isso, o mundo desmoronava. Famílias fugiam de caçadores assassinos que haviam perdido o controle dos próprios avatares. Nem os mais fracos escaparam. Idosos, crianças, todos foram arrastados para o caos. E o pior, em todas as linhas do tempo, o mundo que ele salvava acabava perecendo do mesmo jeito. Foi quando Nhyok jogou o cigarro no chão, fechou o punho em volta da espada e revelou sua verdadeira missão: eliminar todos os que ameaçassem a destruição do mundo. Não só o exército do Rei Demônio, mas todos. Qualquer um que colocasse a humanidade em risco. A decisão pesava em seu corpo. Sua mão tremia. Yeong-si arregalou os olhos, entendendo o que viria. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, foi eliminada. Sem piedade. Nhyok ficou paralisado. Havia algo errado. Aquilo não foi ele. Ele sabia. Não foi ele quem a matou. Se virou num estalo, e lá estava ele. O rei tirano ainda vivo. Seu pirralho! Rugiu furioso. Com esse nível de habilidade, você realmente achou que podia me vencer? Tomado pela raiva, o rei fez o chão explodir em espinhos de lava que avançaram direto contra Nhyok. Ele tentou escapar, mas não foi o suficiente. Logo, o nosso herói estava cuspindo sangue. O rei tirano riu, triunfante. Você disse que me derrotou 6 vezes? Diga isso enquanto dorme. Nhyok, mesmo caído, respondeu com a voz fraca, mas firme. Na 10ª regressão, eu te derrotei sozinho. Por isso, desta vez, foquei nos caçadores primeiro. Mas acho que o dano foi um pouco abaixo do necessário. Fez uma pausa. Será que foi porque larguei a lança sagrada Longinos no 65º andar? Se ao menos eu tivesse o avatar do rei Ashura, ou de Urano, a combinação teria sido perfeita. O rei tirano franziu a testa. Como você sabe desses nomes? E da Longinos? Não existe nenhuma missão com essas informações. Nhyok ergueu os olhos, encarando o inimigo com um leve sorriso. Eu já te disse, lembra? Te derrotei 6 vezes. E então completou, com convicção. E eu vou te derrubar de novo. O rei soltou uma gargalhada debochada. Não conseguia acreditar que aquele humano ainda ousava fazer piada naquela situação. Mas sem paciência para mais enrolações, estendeu as mãos liberando seu poder. Chega de bobagens. Nhyok, porém, não recuou. Baixou a cabeça, soltou uma leve risada. Ele também estava cansado daquilo tudo. Era hora de acabar. Ergueu os braços, e naquele momento seu rosto começou a se transformar. Metade dele assumiu uma forma esquelética. Com os olhos ardendo de determinação, ele declarou que tanto o exército de seu inimigo quanto os caçadores, todos seriam eliminados, torcendo para dar um fim a essa maldição de regressão. A cena muda, e somos jogados direto para um novo ano, onde o rei tirano reaparece, dessa vez pairando sobre uma cidade moderna. Os olhos dele brilhavam num dourado intenso, e o sorriso sádico vinha acompanhado de uma fala sinistra. Seres inferiores.
sejam engolidos pelo vórtice do terror. O cara queria mesmo era ver todos os humanos dessa nova dimensão sendo exterminados pelo seu exército, sentindo tanto medo que gritassem até a morte. As pessoas ficaram em choque, sem saber como reagir. Não demorou muito para esse terror se espalhar pelo mundo inteiro. Do ponto onde aquela luz apareceu, surgiram 2088 masmorras em vários lugares do planeta, e com elas veio uma invasão de monstros. O exército humano estava até confiante no começo. Muitos soldados riam, achando que aquelas criaturas meio bizarras e aparentemente burras seriam fáceis de eliminar. É só atirar neles, pensavam. Mas não demorou para a realidade bater forte. Assim que os tiros acertaram, uma explosão aconteceu, levantando poeira e destroços. E quando a fumaça baixou, lá estavam os monstros firmes, horrendos e sedentos por sangue, sem nenhum arranhão. Foi aí que caiu a ficha. As armas modernas não faziam nem cócegas neles. As linhas de frente começaram a recuar, mas já era tarde demais. A chance de escapar tinha ido embora. No meio desse caos, quando a humanidade já estava sendo esmagada pela sensação de impotência total, surgiu um grupo que virou o jogo, os chamados caçadores. Eles começaram a aparecer justo naquele momento em que as pessoas choravam de medo, achando que iam morrer. Esses caçadores eram humanos despertos, capazes de invocar avatares, que nada mais eram do que versões poderosas deles mesmos. Dependendo da personalidade de cada um, esses avatares ganhavam formas únicas, como heróis, deuses ou até criaturas lendárias. Com eles na linha de frente, a esperança começou a brilhar de novo. Aos poucos, os caçadores conseguiram liderar um contra-ataque. Foram ocupando as masmorras uma a uma, mesmo com o preço altíssimo. Mais de 1 bilhão de pessoas mortas no mundo inteiro. A humanidade estava sangrando, mas ainda resistia. Só que o que ninguém esperava era o que veio depois. Quando todos achavam que o pior já tinha passado, veio uma mensagem que deixou todo mundo de queixo caído. Tudo aquilo que enfrentaram até agora, a invasão, o terror, os monstros, não passava de um simples tutorial. Isso é só o começo? Murmurou um dos soldados, com a voz trêmula, quase engasgando nas palavras. Isso não pode ser verdade. Nesse instante de puro choque, uma luz intensa surgiu atrás dele. Uma voz forte, mas gentil, ecoou. Para toda a humanidade, eu, Arcanjo Metatron, tenho um pedido para todos vocês. A figura celestial que apareceu parecia uma mulher, com cabelos longos esvoaçando de forma quase mágica. Ela continuou com calma. Até agora conseguimos conter o Rei Demônio e os invasores dimensionais o máximo possível, mas agora só conseguimos manter algumas leis e restrições. Por isso precisamos da ajuda de vocês. Metatron explicou que alguns caçadores seriam escolhidos pela próxima grande invocação, e esses teriam que seguir rumo à masmorra final, conhecida como Babel. Lá, eles precisariam subir, andar por andar, até chegar ao topo, derrotar o rei tirano e concluir a masmorra. Os soldados, mesmo cheios de dúvida, escutavam atentos, meio sem acreditar em tudo aquilo. Com a mesma serenidade, ela acrescentou: se Babel não for concluída dentro de 20 anos, monstros ainda mais fortes serão libertados. E aí, não será só a humanidade. Toda essa dimensão será destruída. Mas antes que o desespero tomasse conta, ela completou: ainda há esperança. Caçadores podem ficar infinitamente mais fortes em Babel. E nós, anjos, prometemos apoiar vocês ao máximo. Depois dessas palavras, Metatron estendeu as mãos, emitindo uma luz ainda mais intensa, abençoando todos naquela dimensão. Foi como se um novo ciclo tivesse começado. Não demorou muito, e já havia gente nas masmorras encarando perigos absurdos, mas nem todo mundo estava preparado. Alguns despertos usavam maldições ou poderes flamejantes, só que os monstros mal sentiam cócegas. Eles davam tudo de si, mas parecia inútil. A linha de frente, que era responsável pela defesa do grupo, estava sendo esmagada, e os guerreiros começaram a bater em retirada. Um deles, em pânico total, gritava: "E eu não quero morrer! Eu não vou morrer num lugar como esse!" Enquanto corria, esse cara acabou tropeçando feio. Caiu rolando várias vezes até parar no chão, totalmente vulnerável. A criatura, enorme e brutal, ergueu seu machado de 2 pontas, pronta para finalizar o serviço. Um dos companheiros gritou com raiva e desespero: "Ei, cara! Levanta, seu idiota! Quanto tempo vai ficar deitado aí?" Mas parecia tarde demais. O monstro desceu o braço com tudo, e todo mundo achou que o rapaz tinha virado purê. A criatura então se virou para os outros, olhos brilhando de fúria, fazendo todos entrarem em pânico e correrem para se salvar, deixando o garoto caído para trás.
Aquele cara no chão era ninguém menos que o nosso protagonista, Shu Gong-hik, um veterano com mais de 200 anos de vida e passando por sua 10ª regressão. Deitado, coberto de poeira, ele soltou um sorrisinho torto e murmurou: "Quase morri assim que cheguei." Já de pé, Gong-hik caminhava lentamente até o corpo de um homem caído, e o som dos seus passos ecoava pelo chão sujo da masmorra. Com uma expressão de leve pena, ou talvez sarcasmo, ele comentou: "Valeu, hein? Se não fosse você puxar o agro, eu já era." Ajoelhou-se ao lado do corpo e, sem cerimônia, começou a vasculhar os bolsos, enquanto chamava seu avatar. "Off server, manda o relatório." Outros caçadores se aproximavam apressados. Um deles gritou: "Foi mal! A gente se atrasou!" Um dos que estava na linha de frente mal segurava uma barreira de energia com as mãos, ofegante, e ao ver o reforço chegando, gritou desesperado: "Rápido! Mais 2 caíram!" Mas um dos caçadores apontou na direção de Gong-hik, surpreso ao vê-lo agachado. "O que ele tá fazendo? Tá em choque?" Enquanto isso, Gong-hik puxava do bolso do cadáver um maço de cigarro e um isqueiro. "Bingo!" Sorriu, aliviado. Acendeu o cigarro com calma, deu uma tragada demorada e murmurou satisfeito: "Como eu suspeitava, o primeiro cigarro depois da regressão é sempre o melhor." Logo, várias janelas de sistema começaram a aparecer diante dele, resultado da análise do avatar. Mostravam que estavam no tutorial número 589, enfrentando o chefe Minotauro Feroz. Era a 8ª equipe de ataque de Seul, e o relatório exibia os membros vivos e os que já tinham sido eliminados, incluindo uma mulher chamada Ha Yeong-si. Nesse instante, a própria Yeong-si o chamou, despertando ele da imersão nos dados. "Ei, parceiro, aqui é perigoso, volta pra retaguarda logo." Ela tinha só 19 anos, e seu avatar era a deusa Miko. Mas antes que ele pudesse responder, outro caçador gritou: "Cara, ajuda aí, não fica parado!" Os olhares da equipe se voltaram para Gong-hik com choque ao verem que ele ainda estava fumando, no meio do caos. Com um tom completamente sarcástico, ele respondeu: "Relaxa, me dá mais uns 2 minutinhos. Quando eu terminar esse cigarro, eu mato ele." Mas ele ficou indignado. "Tá de brincadeira! Isso aqui é real! Você pode morrer de verdade! Lembra disso quando tudo acabar." Mas Gong-hik nem piscou. Tragou de novo com calma, soltou a fumaça e respondeu com um olhar despreocupado: "Você que tá apressado demais. Vai mesmo encerrar isso hoje?" Yeong-si, preocupada, observava o jeito despreocupado dele, sem entender para onde aquilo ia. Foi então que ele finalmente se moveu. Guardou o cigarro, sacou a espada e avançou com velocidade. Seu olhar mudou. Ele estava completamente focado. Assim que se aproximou da criatura, chamou sua atenção. Mas logo percebeu algo. O Minotauro era rápido, muito rápido. Rápido demais para ser seguido normalmente. Então concluiu que só havia uma forma de vencê-lo, antecipando cada movimento. Um sorriso confiante se formou em seu rosto. O Minotauro soltou um rugido ensurdecedor, o olho vermelho brilhando de ódio ao ver seu novo oponente. Ele apertou com força sua arma, preparando o ataque. Gong-hik, por sua vez, não se intimidou. Observou com atenção e, no momento exato, desviou do golpe do machado como se fosse fácil. E então contra-atacou. Um corte limpo, preciso e poderoso. A criatura berrou de dor. O sorriso no rosto de Gong-hik ficou ainda mais selvagem. Ele girou no ar como um dançarino insano, o rosto distorcido de pura excitação. O Minotauro rugiu novamente, boca aberta, pronto para outro ataque. Mas o nosso herói zombou. "Abrindo essa bocarra de novo, hein? Vou arrancar fora seu fracote." Com um golpe brutal, enterrou a lâmina no corpo da criatura, derrubando o monstro no chão. Aterrissou rindo, caçoando dos aliados como se o inimigo tivesse sido só um aquecimento. Um brilho predador surgia nos olhos dele. Era evidente, ele sentia prazer genuíno naquela batalha. Mas de repente tudo mudou. Um espasmo, uma dor aguda explodiu em suas costas. Pegou Gong-hik completamente de surpresa, e seu corpo se enrijeceu no mesmo instante. Gong-hik cerrou os dentes com força e olhou para baixo. Foi aí que viu. O braço do Minotauro ainda agarrava sua perna com uma força absurda. O aperto ficou ainda mais intenso, deixando claro: aquele bicho estava longe de ter sido derrotado. Seus olhos vermelhos queimavam de fúria e um rosnado grave escapava de sua garganta monstruosa. Os companheiros de Gong-hik congelaram apavorados. O choque tomou conta do grupo e Yeong-si gritou em pânico ao perceber que tudo tinha sido uma armadilha. Gong-hik ficou frustrado. Mesmo depois de tantas regressões, mesmo com toda a experiência,
Seus atributos atuais não tinham sido o bastante para acabar com aquela coisa. O olho do Minotauro se estreitou, brilhando ainda mais com aquela raiva insana. Achando que a vitória era certa, ele soltou um rugido ensurdecedor, erguendo o braço pronto para esmagar Gongik de uma vez. Mas o caçador reagiu num piscar de olhos. Com um movimento certeiro, cravou a espada direto no olho da criatura, forçando a lâmina até o fundo. Para de espernear, seu inútil. Aceita logo que perdeu. Em breve, manda os seus amiguinhos pro além também. A voz dele saiu fria, quase debochada. Com um impulso, Gongik arrancou o globo ocular da criatura, fazendo sangue jorrar para todo lado. Uma janela do sistema apareceu de repente com aquele som clássico de missão completa. Vitória confirmada. Os aliados de Gongik ficaram boquiabertos com a reviravolta absurda. Logo em seguida, os resultados da raid surgiram na tela. Ele sozinho causou mais de 80% do dano total. Títulos e recompensas começaram a pipocar na interface, confirmando o domínio completo que ele teve na batalha. Mas, com a luta finalmente encerrada, o corpo dele não aguentou mais. Gongik caiu de joelhos, desabando de vez. Seus companheiros preocupados perguntaram se ele estava bem. Ele ignorou a dor, cerrou os dentes e tentou se levantar com dificuldade, o olhar carregado de uma determinação sombria. Os outros perceberam na hora. O joelho dele estava destruído. Não era algo que uma simples magia de cura daria conta. Começaram a tentar mantê-lo acordado, falando com ele, tentando animar, mas sabiam, a coisa era séria. Por dentro, Gongik estava se xingando. Não acreditava que tinha vacilado justo no final. Foi aí que Yeongsi apareceu, empurrando todo mundo no desespero. Ela correu até ele e, sem pensar duas vezes, ativou uma habilidade especial. Suas mãos começaram a brilhar com uma energia verde intensa, e logo um monte de flores começou a se materializar ao redor da perna dele. Era um feitiço raro de cura, restaurando devagar aquele estrago todo. Enquanto Yeongsi trabalhava na cura, ela não parava de falar com ele, a voz carregada de preocupação. Por favor, não exagera mais. Se acontecer algo pior com você, eu não vou conseguir encarar todo mundo lá no orfanato. As mãos dela tremiam levemente, mas o feitiço continuava firme. Mesmo assim, Gongik permanecia de olhos fechados, imóvel, como se tivesse apagado de vez. Ela insistia, implorando para que ele acordasse. Foi então que, de repente, ele abriu os olhos e se levantou devagar, soltando um resmungo. Tá se preocupando com eles antes de mim, é? Na hora, Yeongsi sentiu um peso sair do peito. Um suspiro de alívio escapou sem que ela percebesse. Pouco depois, o líder do esquadrão, Park Jun-tae, mais conhecido como o Bronze Giant, apareceu batendo palmas e sorrindo. Bom trabalho, pessoal. Imagino que estejam exaustos depois dessa captura. Descansem bem hoje. Os feridos já foram tratados. Ele não perdeu tempo e foi direto para o que todo mundo esperava: a distribuição das recompensas. Diversas janelas de sistema se abriram na frente de cada caçador, mostrando os ganhos individuais. Enquanto a maioria comemorava, Gongik olhou para a tela e soltou um suspiro pesado. O que ele tinha recebido parecia insignificante perto do esforço que teve. Ele estalou a língua irritado. Você só pode estar de brincadeira comigo. Na mesma hora, Gongik encarou o líder sem rodeios. Você só tá distribuindo lixo. E sem cerimônia, estendeu a mão. Passa logo a moeda de habilidade. Aquela moeda era rara. Quando usada, concedia uma habilidade permanente e valia uma fortuna no mercado. Park Jun-tae ficou visivelmente desconfortável, tentando pensar numa justificativa, mas antes que pudesse falar, um membro do esquadrão se meteu na conversa. O que você disse, seu moleque? Mesmo que tenha feito as melhores jogadas no final, você tá querendo monopolizar a moeda mais valiosa? O sujeito parecia prestes a explodir a cada palavra, bufando de raiva como um cachorro pequeno tentando bancar o bravo. Gongik, claro, não perdeu a chance de cutucar. Calma aí, Pincher! O cara estreitou os olhos, rangendo os dentes, até que não se conteve mais. Fechou os punhos e gritou: Vou garantir que você nunca mais use essa boca insolente. Ele já ia soltar o soco quando Park Jun-tae entrou no meio, tentando acalmar os ânimos. O líder ativou sua habilidade especial. Seu corpo começou a mudar, ganhando a textura e a resistência de bronze puro, pronto para separar os dois antes que a briga escalasse. O rapaz sentiu a dor latejar na mão depois de acertar o que parecia uma parede de pedra. O corpo de bronze de Park Jun-tae. O líder soltou um suspiro, pegou a moeda e pediu desculpas. Mesmo que as regras mandem distribuir conforme a contribuição, não conseguia evitar a ganância. Então estendeu a mão para Gongik.
Aqui, pega. Era a raríssima moeda com a habilidade morte instantânea. Gong-hik pegou sem hesitar, segurou Yong-si pela mão e a puxou para fora dali, resmungando sobre a atitude do líder. Só que antes de ir muito longe, outro homem o interceptou, agarrando seu colarinho. Você tem ideia do valor de uma moeda dessas? Como pode entregar algo tão precioso assim por vontade própria? A cena chamou a atenção de todo o grupo, que começou a questionar o que Park Sang-min pensava que estava fazendo com o capitão. Juntai tentou acalmar o clima. Somos camaradas. Não precisa ficar tão bravo. Ativou sua habilidade de novo, o corpo voltando a se cobrir com a textura metálica e com um sorriso malicioso completou. Não foi escolha minha, só segui as regras. Sang-min ficou em silêncio por um momento, respirou fundo e soltou o capitão. Então, num tom sério, disparou. Se você acha que é intocável só porque tem habilidades, um dia até essa sua cabeça de bronze vai ser esmagada. Antes que Gong-hik e Yong-si conseguissem sair de vez, Sang-min os chamou de volta. Gong-hik, sem dar bola, coçou o nariz fingindo que nem estava ouvindo. Mas o homem falou sério. Este é um mundo onde as pessoas se matam por um item ou moeda. Vocês viram aqueles caçadores mortos por aqui? Não viram? Se não querem acabar como eles, mudem de atitude e larguem essa ganância nojenta. A resposta de Gong-hik foi clara. Ergueu o dedo do meio e acenou como se fosse um tchau amigável. Yong-si olhou para ele e perguntou se estava mesmo bem. Alertou que, se os rumores se espalhassem, ele poderia ser banido de qualquer esquadrão de ataque. Ele apenas soltou a fumaça de um cigarro recém-aceso e respondeu sem se abalar. Eu não ando com fracos. Só você e eu já somos o bastante. Yong-si caiu na risada, mas logo perguntou surpresa. Como é que eu não sabia que você fumava? Gong-hik respirou fundo, passou a mão nos cabelos dela e disse, mesmo depois de reviver 10 vezes, você continua tão fofa quanto antes. Ela ficou confusa, sem entender. Ele só tragou mais uma vez, enquanto na mente lembrava de cada momento em que precisou matá-la. E num pensamento sombrio se perguntou, quando será que vou ter que te matar de novo? Somos levados até a Academia Seron. No pátio interno, uma criança se divertia flutuando pelo ar enquanto invocava seu avatar, Icarus. Não era o único. Várias outras faziam o mesmo, rindo e competindo para ver quem subia mais alto. Até que uma delas cochichou. Se a Yong se descobrir, vai ficar brava. E não deu outra. Ela apareceu na porta com a cara fechada, já sabendo que tinha avisado 1000 vezes que não era para usar as habilidades ali dentro. Yong-se era conhecida como a vovó da gangue, título que a deixava irritada só de ouvir. E quando começou a correr atrás deles, as crianças deram risada e flutuaram ainda mais rápido pelos corredores. Eles passaram voando na frente do quarto do nosso protagonista. Sentado na cama, Gong-hik ignorou a algazarra e abriu sua janela de status. O olhar estava sério. Ele mentalizava a missão. Esta era sua 13ª regressão para impedir a extinção da humanidade. Centenas de anos já haviam se passado, e ele sabia que já estava no limite como humano. Ao ver sua força mental marcando menos 50 pontos, pensou, acho que essa regressão vai ser a última. Invocou seu avatar observador e pediu que exibisse a tela de status. Ele lembrava bem, as moedas normais eram categorizadas pelas cores do arco-íris. Cada caçador e avatar tinha um potencial oculto, que só era revelado ao usar a moeda. Não existia um jeito certo de gastar. Gong-hik, então, começou a apertar o botão para investir 80 moedas no fortalecimento do seu avatar. Confirmou a operação e logo uma sequência de janelas de sistema pipocou, anunciando o aumento de nível. Convertidas, aquelas 82 moedas valiam cerca de 32 milhões de won. Ele soltou um leve sorriso, imaginando a cara que Yong se faria se soubesse do tamanho do investimento. O avatar tinha acabado de alcançar o nível 9, liberando a tão esperada opção de sincronização. Gong-hik não pensou 2 vezes e confirmou o pedido. Uma janela de leitura de informações apareceu e o avatar se aproximou lentamente, pronto para iniciar o processo. Mas no momento em que o tocou, parou em choque. Gong-hik segurou firme a mão dele, puxando-o para perto e falando num tom baixo e intenso. Você tá vendo, não tá? O seu eu do futuro, dentro das minhas memórias. O avatar engoliu seco, um suor frio escorrendo pela têmpora. Do lado de fora, um brilho intenso começou a escapar pela fresta da porta do quarto, iluminando o corredor. A interface do sistema apareceu diante deles com uma notificação impactante. Habilidade única adquirida. Despertar forçado. A mensagem seguia explicando que a forma de origem estava sendo expandida, com o potencial confirmado. O processo, no entanto, parecia brutal. O avatar soltou um grunhido, ativando sua segunda habilidade, Previsão, que permitia calcular possíveis cenários futuros.
Gong-hik, sem hesitar, abriu a mão e projetou um holograma em forma de grade. Vários pontos vermelhos começaram a piscar pelo mapa, liberando assim sua terceira habilidade, rastrear inimigos e exibi-los em tempo real. Mesmo com todo esse avanço, o Avatar já tinha batido no limite do despertar. Para desbloquear as habilidades finais, seriam necessárias 5 moedas da categoria Marinha. Gong-hik analisou o status com calma, fechou as janelas e, sem dar explicações, desativou todas as habilidades. Virou-se para o Avatar, dando um leve aceno. Bom trabalho! E encerrou o assunto ali. Do lado de fora da Academia Seron, sombras se moviam discretamente, observando as luzes que escapavam das janelas. O som repetitivo de um machado arranhando o chão ecoava no silêncio, misturado às conversas abafadas sobre alguém que tinha ficado com todas as moedas de habilidade. Quando o machado foi apoiado no ombro do dono, ficou claro que era um grupo inteiro, e o mais irritado deles rosnou: "É por isso que eu vim matá-lo agora!" Ao lado, um dos companheiros suava nervoso. "Será que ele tá bem? Ele derrotou um minotauro sozinho, não foi?" Então, um homem encapuzado e misterioso murmurou que qualquer um ficaria acabado se fosse pego de surpresa. Pediram para ele mostrar o seu avatar, devorar, mas o homem apenas respondeu: "A 7ª grande invocação da Torre de Babel está chegando. Preciso ser forte o bastante para esmagar qualquer um. Se eu devorar o avatar de cura e o do caçador que matou o minotauro sozinho, posso chegar ao rank B." Ele cerrou os punhos, confiante, mas antes que pudesse se afundar mais nesse pensamento, um grito cortou o ar. Um dos seus companheiros tinha sido atacado. E lá estava Gong-hik, segurando uma faca ensanguentada, fitando o encapuzado. Humanos têm pouca musculatura, não é tão satisfatório esfaquear. O grupo congelou, surpreso, mas o homem de cabelos vermelhos reagiu rápido, desferindo um golpe pesado com o machado, ao mesmo tempo em que sorria. "Então é você, ladrãozinho. Os rumores eram verdadeiros. Coragem você tem, pena que é um pouco fraco." Ele pressionava o machado contra a faca de Gong-hik, mas o caçador não recuou. Pelo contrário, zombou. "Se quer mostrar força, tenta num estábulo de sumô." Com um salto rápido, se livrou do aperto, recuou alguns passos e avaliou a situação. Sem perder tempo, atravessou o espaço entre eles com uma técnica de precisão, abrindo uma brecha e derrubando 2 inimigos de uma vez com a habilidade julgamento situacional. Ele se movia com um senso de combate afiado, quase dançando entre os oponentes, cada passo e golpe calculados. Em luta contra humanos, eu definitivamente não perco. Mas então seus olhos se voltaram para o encapuzado. Que tipo de monstro é esse cara? O homem cerrou os dentes, e um de seus companheiros se adiantou, confiante de que poderia lidar com a situação. Só que antes mesmo de agir, o encapuzado abriu a boca de forma grotesca e gritou: "Avatar Ungoliant!" Uma criatura surgiu no ato, pele verde, olhos vermelhos ardendo em ódio, dentes afiados demais para serem humanos. Gong-hik cerrou os dentes, certo de que aquilo não era um avatar, mas sim um monstro de verdade. O ruivo não perdeu tempo e ordenou: "Despedacem ele!" Gong-hik encarou o inimigo sem um pingo de medo, e num piscar de olhos invocou seu avatar. Observer, ela surgiu logo atrás dele, flutuando com a presença fria e calculista. Ativou sua habilidade previsão e dezenas de telas holográficas se abriram ao redor do oponente, marcando cada ponto de ataque possível. A leitura era clara. O homem ruivo faria um golpe simples e rápido mirando a cabeça de Gong-hik. Antecipando o movimento, ele se abaixou no momento exato, desviando com facilidade. Com a Observer ao lado, ele podia prever cada investida, dançando pelo ar e escapando de todas como se fosse brincadeira. "Pode vir de onde quiser!" provocou, sorrindo satisfeito. O ruivo, cada vez mais irritado, não conseguia acreditar no que via. Nenhum ataque acertava. Seus golpes se tornaram desesperados, mas o resultado era sempre o mesmo. Um desvio limpo, quase elegante. Então, num salto perfeito, Gong-hik surgiu acima do adversário e desceu a lâmina com um corte limpo e preciso. O sangue jorrou enquanto o ruivo caía, sem forças, aos pés do homem misterioso. O encapuzado piscou, sem entender como aquilo tinha acabado tão rápido, até sentir a presença sufocante de Gong-hik bem atrás dele. Virando-se, tentou perguntar por que ele estava fazendo isso, mas a resposta veio junto com um golpe certeiro. "Pelo mesmo motivo que vocês..."
A lâmina cortou o ar. Eu sou um assassino. O sorriso de Gong-hik era frio, confiante, quase desafiando o próximo a tentar. O homem encapuzado deu um salto para trás, cerrando os dentes, visivelmente irritado com a ousadia de Gong-hik. De repente, algo pareceu lhe ocorrer, e ele começou a vasculhar a capa nervoso. Onde ele está? Gong-hik abriu um sorriso provocador. A coisa que você está procurando? É isso? Ele girava nos dedos uma arma humana, antes de segurá-la firme pela empunhadura. Uma arma que não funciona contra monstros de masmorra. Fico me perguntando por que ela está em circulação. Antes que o encapuzado reagisse, um disparo ecoou. A bala atravessou um dos seus aliados, que tombou com um grito. "Recuem!" berrou o homem, mas já era tarde. Gong-hik girou a arma, mirando com precisão e atirando em todos que estavam à frente. Um sorriso sádico se desenhou no rosto dele, como se estivesse saboreando cada disparo. Quando o último caiu, ele caminhou calmamente entre os corpos, a fumaça ainda saindo do cano. Parou diante do homem misterioso e, com um chute, o derrubou. "O que você está fazendo?" perguntou, apontando o cano diretamente para ele. "É óbvio que você não está morto, né?" O homem estalou a língua, mas antes que reagisse, outro tiro ressoou. Gong-hik, com uma expressão de falsa pena, comentou: "Se você fosse me matar, devia ter feito isso da última vez." O disparo tinha acertado o chão, bem ao lado da cabeça de Park Jun-tae, que instintivamente transformou o corpo em bronze. Gong-hik se aproximou, voz cortante. "Você ia me matar, e a Yong-si também. Depois ia jogar a culpa naquele careca da masmorra, não ia?" O capitão gaguejou, negando, mas gelou quando viu o cano mirar direto sua testa. "Seus olhos também são de bronze?" Gong-hik perguntou firme. O medo fez Jun-tae tremer, implorando para que não atirasse. Frio, Gong-hik continuou: "A sociedade secreta os gigantes. Você é só um capanga deles, né?" Surpreso, Jun-tae quis saber como ele sabia disso. Gong-hik estreitou os olhos e ordenou: "Manda um recado para eles. O peixe pequeno que vendeu a alma por uma recompensa miserável vai ter um fim patético. O Salvador odeia peixe pequeno." O capitão, ainda trêmulo, disse que faria isso, mas Gong-hik, sem piedade, puxou o gatilho. Um grito estridente encheu o ar quando Jun-tae caiu para trás, cobrindo os olhos. Gong-hik não se abalou. Acendeu um cigarro, soltando a fumaça como se nada tivesse acontecido. Com o pé pressionando o peito do capitão, mirou no outro olho. Jun-tae implorou, e Gong-hik perguntou: "O que eu devia ter dito para eles?" O capitão respirou fundo e respondeu com firmeza: "Que os fracotes que venderam suas almas por uma recompensa miserável terão um fim patético. O Salvador odeia fracotes." Gong-hik abriu um sorriso manchado de sangue. Boa memória. Então, só para intimidar mais, descarregou tiros contra o corpo de bronze, gritando: "Agora, assuma da minha frente!" Jun-tae saiu cambaleando, desesperado, enquanto Gong-hik tragava outro cigarro satisfeito. Missão concluída. Ele tinha acabado de eliminar a famosa gangue de assassinos, conquistando os títulos Soul Man to Man e Duelist on the Line of Death. A masmorra dos orques estava tomada pelo silêncio e pelo cheiro de sangue. O chão era um tapete de corpos caídos, os grunhidos deles substituídos por um silêncio mortal. Entre as sombras, o som de passos ecoava, até que um estalo seco quebrou o ar pesado. Um orc foi atingido com força brutal no rosto, sangue espirrando enquanto seu corpo girava e despencava no chão. "Nice shot", murmurou Gong-hik com um sorriso despreocupado, girando sua arma antes de posicioná-la novamente. Outro orc, ainda consciente, olhou para ele com os olhos arregalados, soltando um suspiro trêmulo. Em seguida, um maior e mais robusto ergueu as mãos, a voz desesperada ecoando pelo corredor: "Eu desisto! Eu me rendo! Não vou mais atacar humanos!" Gong-hik arqueou a sobrancelha curioso. Eu juro mesmo!" repetia o orc quase se ajoelhando. "Oh!" foi tudo o que Gong-hik respondeu, deixando um silêncio carregado no ar. Então, com um meio sorriso, acrescentou: "Nesse caso, se você responder esse enigma, eu deixo você ir." O orc se iluminou de esperança, quase ofegante. Sério?" Gong-hik levantou um dedo e com calma perguntou: "O que é vermelho?" E explode em um segundo. O orc piscou, confuso. Ele tentava raciocinar, o rosto franzido, sem perceber que o verdadeiro perigo não estava na pergunta, mas na resposta que viria. O orc mal teve tempo de processar a pergunta. Uma luz intensa cortou o ar junto com a mensagem do sistema, ativando a habilidade One Hit Kill. Gong-hik avançou num borrão e o impacto ecoou como um trovão dentro da masmorra. Sangue e fragmentos voaram para todos os lados, enquanto o corpo do orc tombava sem vida. Com um sorriso frio e o rosto respingado de vermelho, Gong-hik murmurou
murmurou. A resposta é a sua cabeça, idiota. Logo, uma nova notificação surgiu. Você eliminou todo o esquadrão guerreiro dos orcs. Várias janelas azuis começaram a pipocar ao redor dele, listando recompensas e títulos obtidos. Ele permanecia ali, com a espada na mão, como se o massacre tivesse sido apenas mais uma terça-feira qualquer. Foi então que uma voz feminina ecoou atrás dele. Isso não foi um pouco exagerado? Gong-hik se virou e arqueou a sobrancelha. Exagerado? Ele deu de ombros apontando para ela. Eles iam morrer de qualquer jeito. Depois de um ano você se acostuma. Sem perder tempo, chamou. Avatar, Observer. Sua parceira surgiu envolta em energia azul, e uma nova janela brilhou. Navy Coin por 5. Ele sorriu. Desperte o olhar da mente. Outra notificação explodiu no ar, ativando a habilidade Forced Awakening. A Observer começou a brilhar intensamente, seu corpo emanando um poder esmagador. A mensagem final não demorou. Habilidade final da Observer desbloqueada. Mind's Eye. O visor dela se abriu, revelando um olho azul radiante, brilhando como uma joia viva. Gong-hik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da energia que fluía pela Observer. Pronto, com isso, os preparativos estão completos. Yong-si, que recolhia os drops, se aproximou. Já peguei todos os itens. Vamos voltar para a Academia Seron. Mas Gong-hik não se moveu. Seus olhos se estreitaram. Não vamos voltar, pelo menos, não por um tempo. Yong-si o encarou, confusa. Hã? Ele desviou o olhar para o chão e, com uma voz calma, perguntou. Você não achou que hoje estávamos carregando mais peso que o normal? Antes que ela respondesse, um círculo mágico vermelho brilhou sob seus pés. O calor subiu junto com uma sensação de puxão no estômago. Ah! Yong-si gritou, reconhecendo o que era. Gong-hik confirmou com um olhar sério. Sim, é a grande invocação da Torre de Babel. Por toda a cidade, outros caçadores eram arrastados para o mesmo destino, envolvidos pelo feitiço. A voz do arcanjo ecoou em sua mente. A 7ª invocação. Os escolhidos. Os únicos com potencial para enfrentar o rei demônio. Mas a verdade era cruel. Até agora, o número de sobreviventes era 0. Um homem gritava em desespero ao ser sugado pelo feitiço. Por que eu? Eu não quero ir! O poder da torre não dava escolha. As asas do arcanjo pairavam sobre a cena, observando do alto. Metatron, séria, confirmou. Todos os caçadores com potencial para derrotar o rei demônio já foram convocados, certo? Essa é a nossa última esperança. A voz da arcanjo ecoou com uma mistura de determinação e peso. Do outro lado, uma figura com longos cabelos avermelhados inclinou a cabeça em respeito. Não se preocupe, minha senhora. Eu, Azazel, transformarei esses humanos em armas definitivas. A arcanjo fechou os olhos e assentiu. Estou contando com você. Mas enquanto as luzes da invocação iluminavam o salão, uma sensação estranha tomou conta dela. O que é isso? Uma sensação de déjà-vu. Lá embaixo, no olho do furacão mágico, os olhos de Gong-hik refletiam as chamas vermelhas da invocação e naquele momento franziu a testa pensando, desta vez, eu vou salvar o mundo. A determinação queimava em seu olhar. Não importa o custo. Um leve movimento quebrou o silêncio. As pálpebras de Yong-si tremiam, como se ela estivesse brigando com o próprio corpo para acordar. Um suspiro fraco escapou dos lábios antes de ouvir a voz de Gong-hik. Já acordou? Ainda meio zonza, ela se ergueu devagar e perguntou onde estavam. Não eram só eles. Dezenas de pessoas tinham sido transportadas juntas. A resposta dele veio seca. Estamos dentro de Babel. Aqueles eram os escolhidos, despertos convocados pela própria torre. Alguns pareciam prontos para o desafio, mas outros choravam, implorando para voltarem para casa. Yong-si deu uma olhada ao redor e não gostou do que viu. O clima ali era pesado, quase sufocante. Depois de alguns segundos, ela falou o que estava pensando. Não tem pouca gente? A grande invocação não deveria juntar centenas de milhares? Aqui não tem nem 500 pessoas. Gong-hik, com a calma de sempre, disse que provavelmente tinham sido espalhados em outros setores. Ela franziu a testa, sem entender muito bem. Ele completou. Babel é dividida em setores por andar. Quanto mais alto você sobe, menos gente tem. Ela deu um sorriso meio sem graça e, mudando de assunto, perguntou o que deveriam fazer a partir dali. Gong-hik respondeu que provavelmente haveria uma explicação em breve e, olhando para frente com seriedade, soltou. Está para começar. Yong-si não respondeu de imediato, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Foi então que um estrondo ecoou pelo local, fazendo todos se virarem assustados.
Da nuvem de fumaça que se formou, surgiu uma figura imponente, sorridente, com chifres pontudos e um ar carismático. O ser abriu os braços e declarou com voz firme: "Sejam bem-vindos à Torre de Babel." O sorriso cativante contrastava com a sensação de ameaça que pairava no ar. "Eu sou Crueste, um servo leal do rei tirano." A surpresa e a confusão se espalharam rapidamente entre os convocados, algo que Crueste parecia notar e até achar divertido. Flutuando acima da multidão, ele continuou: "Para todos vocês, insetos que nada sabem sobre este lugar, eu vou explicar as regras do primeiro andar da Torre de Babel." Com um estalar de dedos, várias telas de sistema se materializam diante de cada um, projetando um ranking de pontos, e começou a revelar a primeira regra: cada humano será classificado de acordo com seu desempenho na caça. Depois de 3 semanas das 200 pessoas aqui, qualquer humano que não ficar entre os 50 primeiros no ranking será morto por mim. Os olhos de Crueste brilhavam com um misto de desejo e pura vontade de impor sua presença. Ainda assim, nem todos ali engoliram calados suas palavras. Um dos caçadores deu um passo à frente, apontou o dedo e gritou indignado: "Não mexe com a gente! Quem vai matar quem? Aqui tem um monte de caçadores." Crueste sequer se dignou a discutir com um simples humano. Ao invés disso, decidiu fazer uma demonstração rápida e cruel de poder. Levantou a mão, que começou a pulsar com um brilho roxo carregado de energia, como se raios se acumulassem na palma. Num simples estalar, tudo acabou. O homem foi obliterado antes mesmo de terminar sua frase, reduzido a algo vazio, sem vida. O choque se espalhou como um incêndio. Gritos ecoaram de todos os lados enquanto alguns recuavam instintivamente. O ar ficou pesado, sufocante, mas nem isso fez Gong-ik baixar o olhar. Ele mantinha a expressão séria, o olhar carregado, encarando de volta sem vacilar. Sabia muito bem quem estava à sua frente. O mais forte dos 4 reis celestiais, segundo no comando do exército do rei tirano. Fazia tempo desde a última vez que tinham se visto. Crueste notou, e com um sorriso que misturava provocação e satisfação, retribuiu o olhar. O corpo do homem se desfez em pequenas moedas roxas que caíram tilintando no chão. Um caçador, curioso, pegou uma delas e franziu o senho. "Isso é uma moeda?" Ao lado, uma mulher se aproximou, surpresa, querendo confirmar se era verdade. A movimentação chamou a atenção de todos, e Crueste aproveitou para anunciar a segunda regra. Sua voz ecoou como um decreto. Quando um humano morre no primeiro andar da Torre de Babel, ele deixa cair 20% das moedas que adquiriu até aquele momento. A notícia foi como jogar carne no meio de lobos famintos. De repente, várias pessoas se aglomeraram ao redor do corpo, disputando as moedas como urubu sobre carniça. O jovem que tinha pego a primeira moeda tentou pegar mais, mas foi interrompido quando um pé se firmou com força sobre sua mão. Ele ergueu o olhar e viu um homem careca, com uma cicatriz enorme no rosto, segurando uma adaga. 20%, hein? Você tem moedas, não tem? A ganância no olhar dele falava mais alto que qualquer missão. Crueste, assistindo à cena, parecia satisfeito com o rumo das coisas. Ainda assim, pediu a atenção de todos para anunciar a terceira regra. Durante as 2 primeiras semanas é proibido matar outros humanos dentro da área da vila. O garoto soltou um suspiro de alívio, mas o careca apenas estreitou os olhos e estalou a língua, frustrado. A voz de Crueste voltou, firme. "Se não quiser ser morto pelos seus camaradas, é melhor ficar mais forte nessas 2 semanas." A multidão não deu muita importância. Continuavam se empurrando e brigando pelas moedas caídas, como se o valor da vida já tivesse se dissolvido. Cruesti apenas sorriu, satisfeito, ao perceber que os próprios humanos pareciam mais felizes com a morte de seus companheiros do que com a chance de sobreviver. De repente, Cruesti deixou que um brilho roxo intenso começasse a envolver suas mãos. Um sorriso satisfeito se abriu em seu rosto, enquanto ele dizia: "Vou fazer um favor especial para todos vocês." Seu olhar se voltou direto para Gong-ik. "Vou despedaçar aquele que tiver mais moedas." Yong-si entendeu na hora quem seria o alvo e se desesperou. "Pare! Não faça isso!" Mas Crueste apenas estalou os dedos, liberando um feixe de energia sombria que foi direto para o nosso protagonista. Gong-ik não se moveu, encarando a cena com confiança, mas antes que pudesse reagir, um estrondo vindo do céu interceptou o ataque, levantando uma densa nuvem de poeira e destroços. Yong-si correu até ele. "Você tá bem?" Gong-ik manteve os olhos fixos para cima, analisando. "O que diabos foi isso?" Ela também olhou para o alto, vendo a
fumaça se dissipar. De lá, surgiu um anjo imponente que declarou com voz poderosa: Regra número 4. Demônios e anjos não podem ferir humanos nem obrigá-los a agir. Faça seu trabalho direito, Crueste. O ser das trevas desviou o olhar, visivelmente contrariado, quase cuspindo de raiva. Coçou a cabeça e resmungou. Bem quando as coisas estavam ficando interessantes, ia fazer um anúncio sem permissão. Ele voltou a encarar a multidão, olhos brilhando com um encanto ameaçador e um sorriso afiado. Bom, isso encerra as explicações tediosas. Então, lado a lado, os dois, anjo e demônio, anunciaram a última regra. Ambos dariam aos humanos conquistas e missões diferentes, e cada um poderia escolher de qual lado ficar. Mas havia um lembrete. Se quisessem viver, teriam que lutar com todas as forças. Quanto mais fortes se tornassem, mais essa dimensão despertaria, e mais poder eles ganhariam. Com um estalar de dedos, Crueste desapareceu, deixando apenas uma frase no ar: deem o seu máximo. As pessoas ainda estavam assustadas quando Azazel invocou uma luz sobre si, chamando atenção. Um caçador, carregando o corpo sem vida de um amigo, se aproximou com a voz embargada. Por favor, vocês não podem trazer nossos companheiros de volta à vida? A resposta era clara. Ninguém podia. Mas o simples fato de ela estar ali fez vários se aproximarem, bombardeando-a com perguntas sobre a distribuição de monstros, localização das masmorras, como conseguir comida e água potável. As vozes se sobrepunham e Azazel pedia calma, tentando responder um de cada vez. Enquanto isso, Gong-hik não estava entre eles. Muito pelo contrário, já se afastava, dando as costas para a confusão. Yongsi, vamos! Ela correu até ele confusa. Você não quer nenhuma informação? Ele respondeu com a mesma calma de sempre. Você ouviu as regras mais cedo, não ouviu? Tudo o que podemos conseguir dela são missões, de qualquer forma. Sem olhar para trás, continuou andando, e ela apenas o seguiu, em silêncio. Eles avançavam pelo primeiro andar da Torre de Babel até encontrarem uma guarnição dos goblins da tribo da Estrela Vermelha. Bastou serem avistados para que os pequenos seres verdes, de orelhas pontudas, começassem a gritar: Invasores! Todos em suas posições, é um humano! A correria começou, mas era tarde demais. Uma das criaturas já jazia no chão, eliminada em um único golpe, prova de que Gong-hik não estava ali para brincar. Com o taco de beisebol apoiado nas costas, ele andava com confiança, se vangloriando da mira certeira. Um sorriso insano surgiu no rosto, como se nada mais importasse. Ei, vocês aí, podem só morrer em silêncio para mim? Quero acumular pontos rápido. Os goblins rosnaram, se armando para contra-atacar, e um grito ecoou. Matem ele! Gong-hik manteve a guarda alta, achando-os tolos por acreditarem que podiam enfrentá-lo. Com um sorriso predador, começou a esmagar um por um, arremessando corpos para longe com o peso do taco. Então, uma flecha cortou o ar, quase o atingindo. Ele desviou com habilidade, apenas para ser forçado a saltar para trás quando uma segunda flecha veio na sequência. Então há um arqueiro de besta. Ah, que saco! Resmungou encarando o atirador. O arqueiro, surpreso, se perguntava se estava diante de um monstro, pois nenhum humano deveria ter reflexos daqueles. Antes que pudesse reagir, Yongsi surgiu e acertou um golpe certeiro na cabeça dele com uma frigideira, arrancando um rugido de dor. Já cuidei das coisas por aqui, gritou, erguendo a arma improvisada. Gong-hik relaxou um pouco e voltou a se concentrar nos inimigos à frente. Pouco tempo depois, todos os goblins estavam mortos. Ele olhou para o taco, agora todo amassado e sem nenhuma durabilidade. Estalou a língua e o jogou para o lado, analisando o estrago. Para um verme, você tentou um truque atrevido. Era melhor ter batido as botas logo. Yongsi-o observou por alguns segundos, intrigada, e então comentou. É meio tarde para dizer isso, mas... Mano, você é forte. Ele não demonstrou reação, fechando o semblante e apenas ordenando. Vamos, anda logo. Pegue os itens rápido. Enquanto verificava o status, ouviu a parceira perguntar o motivo da pressa. Ele explicou sem rodeios. Existem 7 masmorras no primeiro andar da Torre de Babel. 3 são principais. Grande Templo de Thoth, Masmorra do Esgoto e Labirinto do Portão do Inferno. Mas, em especial, a Masmorra do Esgoto tem uma sala secreta, o berço de Pezeron. Esse lugar é importante. Temos que chegar lá antes dos outros. No instante em que voltou o olhar para Yongsi, encontrou algo inesperado. Um olhar atrevido e a ponta de uma besta apontada para ele. Sem hesitar, ela pressionou a arma contra suas costas, duvidando de quem ele realmente era e do que tinha feito com o companheiro dela. Gong-hik,
apenas a encarou, com um olhar intenso e carregado de algo que ela não conseguia decifrar. Desde a masmorra do Minotauro tem algo que não me desce. Yongsi manteve o olhar firme, mas a voz carregava desconfiança. Meu irmão sempre foi um covarde, um medroso, mas ainda assim era gentil e bondoso. Ela lembrava das expressões que ele vinha fazendo agora, frias, quase cruéis, como se já soubesse de tudo antes de acontecer. Isso só reforçou sua certeza. Você não é meu irmão. Quem é você, afinal? O silêncio tomou conta. Gong-hik manteve as mãos erguidas, sem se apressar para responder. Depois de alguns segundos, quebrou a tensão. Você se lembra do orfanato? Sempre que tirávamos foto em grupo, você insistia em ficar ao meu lado. Irritava os professores, lembra? Por causa disso, eu fui muito intimidado pelo Shano, aquele moleque que tinha ciúmes. Yongsi franziu o senho, incrédula. Não vem com essa. Se fosse verdade, você não teria mudado tanto assim. Ele desviou o olhar e soltou mais sério. Eu vi o futuro, 20 anos à frente. Aquilo na masmorra do Minotauro provavelmente foi causado pelo Observer. Um futuro onde eu fui convocado para Babel e, desgastado com o tempo. Eu vivi isso, mesmo que de forma indireta. Minha mudança de personalidade provavelmente veio daí. Yongsi arregalou os olhos, surpresa com a habilidade. A primeira cena que eu vi foi você sendo morta pelo Minotauro, disse ele, encarando-a diretamente. E o verdadeiro motivo de eu ter visto o futuro foi para te proteger a qualquer custo. As palavras balançaram suas convicções, trazendo até um calor estranho ao peito. Então ele deu o golpe final. Eu prometi que sempre iria te proteger, não prometi? A hesitação tomou conta dela. Num impulso, largou a arma e se jogou contra ele, envolvendo-o num abraço apertado. Me desculpe por duvidar de você, murmurou com a voz embargada. Enquanto ela se entregava àquele momento, Gong-hik passou a mão pelos cabelos dela e pensou consigo mesmo. A intuição dela é afiada demais. Vou ter que inventar outra desculpa na próxima regressão. 2 dias se passaram e agora estávamos no interior da masmorra do esgoto. O cheiro era horrível e o som de guinchos ecoava por todos os lados. Diversas criaturas com aparência de ratos, armadas com facas afiadas, avançaram para nos atacar. Foi inútil. Antes que pudessem chegar perto, uma chuva de flechas caiu sobre elas, derrubando várias de uma vez. Que nojo! Reclamou Yongsi, fazendo careta ao ver um dos ratos agonizando no chão. Do outro lado, Gong-hik finalizava outra criatura com um golpe seco e preciso. Quando terminou, comentou: deve estar por aqui em algum lugar. Logo em seguida, ele invocou seu avatar e ativou a habilidade Olho da Mente. Um olho se abriu em sua testa, brilhando intensamente e como um raio apontou para uma direção específica. Então estava aqui, disse ele, parando diante de uma imensa estátua. Gong-hik inseriu algumas moedas e o sistema apareceu diante dele. Usar 3 moedas marinhas para abrir o berço? Sim ou não? Sem hesitar, ele clicou em sim. O som de pedra se partindo ecoou quando a estátua se abriu ao meio, revelando a passagem. Eles atravessaram e entraram em uma sala oval iluminada por um brilho suave. No centro, havia uma placa de pedra que emitia uma luz dourada. Yongsi abriu um sorriso quase surpreso. Talvez seja porque estou com você, mas essas coisas já não me impressionam mais. Gong-hik suspirou e colocou a mão na placa. Isso aqui talvez te surpreenda um pouco. A pedra brilhou intensamente e o sistema anunciou: usuário Chu Guanghyo, nível 1, autoridade confirmada, loja aberta. De repente, hologramas surgiram ao redor, exibindo várias opções: avatares, equipamentos e livros raros. Entre eles, Avatar Zephyrus, S+, por 5 moedas verdes. Avatar Thor, SS, por 3 moedas amarelas. Livro de habilidade, SS. O livro dos 7 heróis do continente Pezeron, por 1 moeda amarela. E até o Nobre Fantasma, SS, Morgley, por 20 moedas azuis. Yongsi olhou impressionada. Mas o que é tudo isso? Com um tom confiante, ele respondeu: o berço de Pezeron, uma sala secreta que transforma caçadores em heróis, embora só seja acessível para quem tem muito dinheiro. À frente deles, havia uma máquina de troca que exibia um painel bem chamativo: 1.500 moedas roxas por 6 moedas marinhas. Gong-hik começou a analisar a oferta, fazendo as trocas necessárias com calma, enquanto Yeongsi, ao lado, parecia completamente vidrada em algo. Na tela à sua frente, aparecia a recomendação de um avatar, Yuejo, nível C+, por apenas 5 moedas marinhas. Seus olhos brilharam e, sem pensar 2 vezes, ela perguntou: se eu comprar isso, significa que vou ter 2 avatares? Ele afirmou na mesma hora: não, por enquanto só tem um espaço para avatar. Com um gesto rápido, mostrou a interface para ela, onde ambos tinham apenas um slot.
Primeiro tem que aumentar os espaços disponíveis. Ela o olhou meio curiosa. Queria saber como exatamente poderia fazer isso. Gong-hik, percebendo o interesse dela no avatar, foi direto. Não compra isso. O que você tem agora é muito melhor do que esse lixo. Yeongsi fez uma careta desapontada, como uma criança que teve o doce tirado da mão. No momento seguinte, Gong-hik gritou animado. Achei! Bem na frente dele estava uma pedra de evolução nível I, custando apenas 10 moedas marinhas. Sem pensar duas vezes, ele comprou, declarando com um sorriso confiante. Hora de evoluir o meu avatar. Assim, um novo estágio para o Observer foi desbloqueado. O avatar começou a flutuar, subindo até próximo ao teto, enquanto uma aura azul intensa emanava do seu corpo, e mais um olho se abria no centro. A nova habilidade recebida era Farseer, aquele que vê longe na distância. Na interface, diversas outras habilidades apareciam lado a lado. Debugger, Panopticon, mas a que realmente chamava a atenção de Gong-hik estava marcada com um ponto de interrogação. Game Master, murmurou reconhecendo o nome como se reencontrasse um velho amigo, seu parceiro de séculos. O sistema começou a processar a evolução, traçando a rota até a forma final. Quando terminou, a autoridade de expansão havia sido concedida. O avatar agora usava um chapéu com um grande olho vermelho no centro e um novo nome brilhava na tela, GM. Dentro do andar mais profundo da masmorra do esgoto estava o chefe final, Rei Latus, uma criatura imponente com aparência de humanoide rato sentado em seu trono. Ele usava um tapa-olho e ostentava garras longas e afiadas. Atrás dele, uma sombra translúcida parecia sorrir com satisfação, como se estivesse comemorando a chegada de um desafiante. Assim que a porta rangeu ao se abrir, os olhos de Latus se estreitaram. 2 caçadores entraram no salão. O nosso protagonista segurava um enorme martelo, enquanto Yeongsi apontava sua besta pronta para disparar. A sombra olhou para eles e, num tom quase decepcionado, soltou. Hã? Só vocês dois? Não teve tempo para mais nada. O martelo de Gong-hik desceu com violência, acertando a cabeça da sombra antes mesmo dela reagir. Com um sorriso de puro desafio, ele provocou. Não fica aí parado viajando. Vamos, me ataquem logo. Maldito rato. Latus o fitou com uma fúria quase palpável, rosnando alto enquanto empurrava a arma para longe. Em suas garras, uma pequena esfera de energia roxa começou a pulsar, crescendo como um veneno pronto para ser lançado. Gong-hik não recuou. Ao contrário, avançou e acertou mais um golpe, o impacto ecoando pelas paredes como um trovão. Acha mesmo que pode me derrotar? Disse confiante. Latus respondeu com um rugido e sacou um chicote de ferro que começou a girar e estalar entre o chão e o teto, fazendo o ar vibrar. Ele sabia, mesmo bloqueando, isso vai doer. Do outro lado, Gong-hik apertou o punho no cabo do martelo, se forçando a manter o foco total. O chicote serpenteava como uma cobra, tentando atingi-lo de todos os ângulos, mas ele esquivava com precisão cirúrgica, desviando por centímetros. Avançou no timing perfeito, encontrando uma brecha para acertar outro golpe certeiro. A sombra translúcida observava de braços cruzados, os olhos fixos nele. Boas esquivas, bons movimentos, murmurou, mas logo completou num tom frio e carregado de desprezo. Mas isso não é nem de perto o suficiente para me enfrentar. De repente, Latus puxou do cinto uma espécie de bomba, decorada com uma caveira na frente. Sem hesitar, ele a lançou no chão, liberando uma densa fumaça que se espalhou rapidamente por todo o salão. O ar ficou pesado, e o cheiro, sufocante. Aquilo era veneno puro. Yeongsi instintivamente cobriu o rosto para evitar respirar o gás, mas a fumaça atrapalhava sua visão. Gong-hik também começou a sentir o efeito, a visão turvando, mas manteve o foco, sabendo que o inimigo poderia atacar a qualquer instante. E não demorou. Um estalo cortou o ar, e o chicote de Latus veio com força total, acertando em cheio o protagonista. O impacto foi brutal, espalhando sangue no mesmo instante. Mas o pior era o veneno impregnado no golpe, que começou a se espalhar pelo corpo dele, drenando seu HP aos poucos e reduzindo sua agilidade em quase 30%. Latus tinha certeza de que aquilo seria o fim. Gong-hik, no entanto, pensava diferente. Segurando o peito ensanguentado, ele rosnou. Um mero rato. Se achando tanto assim, virando-se para sua parceira, ele ordenou. Yeongsi, agora! Além de ter habilidades de cura, ela também dominava técnicas para lidar com veneno. Num instante, invocou seu avatar sacerdotisa, que surgiu como uma sombra protetora atrás dela. As mãos da sacerdotisa se ergueram, e pétalas luminosas começaram a cair, liberando uma fragrância suave. As flores de desintoxicação se prenderam no ombro de Gong-hik,
neutralizando o veneno em segundos. Sentindo o corpo reagir, ele apoiou o martelo no ombro e lançou um olhar feroz para Latos. Agora, venha! Provocou. A sombra translúcida ergueu as sobrancelhas, surpresa com a recuperação rápida. Yongzi já tinha sua besta apontada para o alvo, mas no momento em que Latos virou para encará-la, Gong-hik aproveitou a abertura, avançou rápido e desferiu um chute certeiro, fazendo o chefe recuar e cair de costas. Sem dar espaço, o protagonista pisou no rosto do inimigo. Olhando para o lado, tá bem confiante, hein? Disse com desprezo. Ergueu o martelo o mais alto que pôde e gritou: Não me subestime! O golpe caiu com força total, ativando sua habilidade. Golpe único, esmagando o oponente com um impacto que fez o chão estremecer. As telas do sistema surgiram à frente, exibindo notificações de vitória. A sombra translúcida, ainda observando, comentou: Pensar que conseguiram mesmo. Só vocês dois. Faz tempo que não vejo algo tão interessante. Mas nesse nível, vocês não vão conseguir limpar Babel. Gong-hik ignorou o tom de provocação e, sem perder tempo, invocou novamente seu avatar, ativando a habilidade Mind's Eye. Um raio vermelho cruzou o salão, marcando o local exato onde o verdadeiro chefe, o rei dos grandes esgotos, Chamondi, estava escondido. A sombra arregalou os olhos, surpresa. Ei, não me diga que você consegue me ver? A voz tremeu e ele engoliu seco. Aproximadamente 400 anos atrás, Pezeron era um mundo pacífico. Nada de guerras, nada de caos, até que, de repente, masmorras começaram a surgir do nada. Com elas, veio a invasão de monstros e, como consequência, o nascimento dos caçadores. Entre eles, o rei Latos e outros 6 heróis lendários decidiram escalar Babel para proteger seu mundo. Mas a torre era forte demais, e a maioria foi massacrada. No fim, Pezeron não resistiu e acabou sendo completamente absorvido por Babel. A sombra translúcida estava de braços cruzados diante dos 2 caçadores, narrando toda essa história como se fosse uma cicatriz que nunca fechou. Yongzi, confusa, não conseguiu segurar a pergunta. Absorvido? Como assim? O espírito explicou com calma que o rei Latos que eles haviam acabado de derrotar não era o verdadeiro. Era apenas uma criação baseada na sua própria imagem. E o pior, o povo de Pezeron, assim como ele, foi transformado em matéria-prima para criar monstros. Com um pesar visível na voz, revelou: Nosso mundo foi despedaçado e subjugado por Babel, convertido em masmorras. Mesmo depois de 400 anos, Babel não tinha parado. Continuava invadindo dimensões e mundos, absorvendo tudo o que encontrava e crescendo cada vez mais. Yongzi, atenta, começava a entender o peso daquilo. Se eles perdessem a terra, ela também seria tragada por Babel, exatamente como aconteceu com Pezeron. Já Gong-hik, esse estava bocejando, claramente entediado com a longa explicação. Sem paciência para ouvir mais, ele se aproximou, bateu as mãos e disse: Tá bom, já entendi. Chega dessa ladainha. O protagonista estendeu as mãos à frente e num instante surgiu ali uma moeda branca. Ele tinha acabado de chegar perto de um dos segredos de Babel e, como recompensa, ganhou aquela moeda rara junto com o título The First to Know the Dungeon's Secret. Yongzi franziu a testa, sem entender nada, e perguntou para que aquilo servia. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, invocou seu avatar já evoluído e, girando a moeda entre os dedos, comentou com um leve sorriso: Isso aqui serve para abrir mais um espaço de avatar. GM pegou a moeda, ativou a habilidade de expansão de autoridade e, em seguida, desbloqueou um novo slot. Yongzi, empolgada, sorriu e disse com energia: Então vamos, não temos mais nada para fazer aqui. Antes que partissem, Chamondi os chamou. Com um tom sério, revelou que em 400 anos, eles eram os primeiros a vê-lo pessoalmente. Então, inclinou-se ligeiramente, oferecendo a própria força caso quisessem lutar até o fim contra Babel. Ele não era qualquer um, era um rei dos grandes esgotos, classificação A+. Yongzi ficou de queixo caído e se virou para o protagonista, quase pulando de empolgação. Você tem noção? Podemos pegar um avatar a mais de graça. Isso é incrível! Mas ele, nada impressionado, acenou com a mão e respondeu sem rodeios: Dispenso, não precisamos de avatar de nível baixo. A expressão dela murchou na hora. Mesmo que ele fosse assim, ela ainda queria aceitar. Chamondi também não reagiu bem.
Frustrado e ofendido, gritou: "Insolente! Eu alcancei o 50º andar de Babel." O protagonista, no entanto, apenas virou-se, acenando em despedida, e levantando o dedo do meio. Chamondi ficou ali, xingando sem parar enquanto eles iam embora. 4 dias haviam se passado desde a 7ª grande convocação de Babel. A movimentação no primeiro andar, na área da vila, estava intensa. Um grupo enorme cercava o anjo responsável por eles, todos querendo respostas ou vantagens. Entre a multidão, Yong-si estava ali, quase despercebida sob uma capa preta e o capuz cobrindo o rosto. Com passos firmes, ela se aproximou de Azazel e disse, com um olhar decidido: "Com licença, quero me registrar no ranking." O anjo apenas perguntou o nome, mas ela, um pouco constrangida, pediu que fosse feito de forma anônima. Azazel achou graça do mistério, mas aceitou. Em seguida confirmou: "Registro concluído." No sistema, um quadro de ranking surgiu. O primeiro lugar tinha 1.830 pontos. Nome: Jackson. Já o segundo aparecia coberto por pontos de interrogação, com 1.770 pontos. Segundo lugar, Yong-si ficou boquiaberta. Automaticamente, uma bênção do ranqueado foi concedida. Mais 5% em todos os atributos, mais 10% de resistência a efeitos de status e mais 10% de bônus de recuperação. Ao redor, todos ficaram chocados com alguém surgindo de repente tão alto no ranking. Alguns começaram a se aproximar, perguntando se era ela a tal pessoa misteriosa, alegando nunca tê-la visto em nenhum esquadrão de ataque. Logo, estavam cercando Yeong-si, insistindo para que tirasse o capuz e revelasse o rosto. Ela estava ficando zonza com tanta pressão. Desse jeito, não adiantou nada ter me registrado anonimamente como meu irmão pediu. O que eu faço? Do alto, o protagonista observava a cena. Ver Yong-si cercada e pressionada estava começando a irritá-lo. Ele colocou a mão na testa, respirou fundo e, sem mais paciência, chamou por seu avatar GM. Escondido entre arbustos, falou em tom firme: "Conectar ao primeiro andar de Babel, registrar minha pontuação no ranking." GM estendeu a mão e, como uma teia de energia se espalhando, informou: "Atualização de informações no ranking concluída." No céu, todos receberam de repente uma mensagem de alerta. Logo depois, a voz do sistema ecoou: "Alerta! Informações do ranking atualizadas por uma rota anormal." As pessoas se entreolharam sem entender nada, enquanto números subiam como loucos na tela, como se alguém de um rank baixo tivesse começado a escalar sem parar. Em poucos segundos, o primeiro lugar foi tomado por um nome misterioso: X. 13.210 pontos. Na hora, todos que estavam focados em Yong-si viraram para o painel, boquiabertos. Isso é possível? Mesmo juntando do segundo ao 10º lugar, não chega nisso. O nome é X, quem é esse? Aproveitando a distração, Yong-si saiu dali, o coração disparado e o rosto suando frio. Um dos caçadores foi até Azazel e perguntou desconfiado: "Essa pontuação não é algum erro?" O anjo respondeu com calma: "Não há problema com a pontuação. Parece que adulteraram a rota de registro, mas o que realmente é incomum é a pessoa que conseguiu isso." Escondido entre os arbustos, o protagonista abriu um sorriso satisfeito, assistindo à confusão. Enquanto isso, Yong-se seguiu pelo corredor lateral da vila, tentando se misturar com a multidão. No caminho, viu um homem caído no chão, ferido e respirando com dificuldade. Ela se aproximou rápido, se ajoelhou ao lado dele e perguntou: "O que aconteceu com você?" O homem, com a pouca força que tinha, murmurou: "Não se preocupe comigo. Já é tarde demais para mim." Yong-se mordeu o lábio, decidida a não aceitar aquilo. Então ergueu a mão, começando a conjurar: "Avatar sacerdotisa." Mas no mesmo instante, a voz do protagonista ecoou na mente dela: "Não invoque seu avatar onde as pessoas possam ver." Antes que pudesse reagir, uma voz masculina soou bem atrás: "Ei, mocinha! Não ouviu o que ele disse?" Um careca com uma cicatriz enorme sobre o olho a agarrou por trás com força. Ele repetiu, quase rosnando, as mesmas palavras que o homem caído tinha dito: "Ele disse para te deixar em paz." Yong-si se curvou levemente, aliviada por ter encontrado alguém ali. Apontou para o homem caído e, sem imaginar o que estava por vir, pediu: "Você poderia, por favor, cuidar dessa pessoa? Estou meio com pressa." O careca arqueou a sobrancelha, apontando para si mesmo, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Então riu de forma debochada e respondeu: "Sim, eu vou cuidar muito bem dele." Sem perder tempo, desferiu um chute brutal no rosto do homem caído, fazendo sangue escorrer. A pequena plateia ao redor começou a cochichar: "É o Igor, aquele canalha. Ouvi dizer que caiu pro 6º lugar no ranking. Não vale a pena se meter com ele. Vamos sair daqui." Yong-se continuou olhando fixamente.
sem piscar, acompanhando a cena sem tirar os olhos dele. Igor aumentou a pressão, pisando com ainda mais força na cabeça do homem e empurrando contra o chão. Você não entende. Esse cara já tá praticamente morto. Um sorriso cruel surgiu no rosto dele. Você não estava com pressa? Então some daqui. Vou aproveitar bem as moedas dele. Yongsi, porém, não se mexeu. Seu olhar estava frio, determinado, e algo em sua expressão indicava que não ia deixar aquilo passar. De repente, uma força invisível o derrubou, fazendo-o cair de cara no chão. Psychokinesis. Igor, rosnando de raiva, gritou: "O que pensa que está fazendo?" Yongsi se abaixou perto do ferido e lhe entregou um bolinho de arroz que emanava um brilho suave. "Aqui, pegue isso." Igor tentava mover o corpo, mas estava mais pesado que chumbo. Resmungava e xingava sem parar. Yongsi então se levantou, olhando firme para ele. "É inútil resistir. É uma habilidade Rank D que eu consegui faz pouco tempo. Por que não tenta viver de forma mais decente? Ranking alto não é nada especial." O careca rangia os dentes e gritava, exigindo saber o nome dela. Mas Yongsi apenas virou de costas e começou a se afastar. "Você, desgraçada! Espere! Eu vou te caçar e matar!" berrou ele, imóvel. Enquanto isso, o homem de cabelos verdes segurava o bolinho com cuidado. Talvez o mundo não fosse tão ruim assim. No campo de caça, ainda no primeiro andar da torre, ficava o esconderijo de Igor. Ele entrou chutando a porta e gritando: "Prepare-se, Jacob! Vamos caçar aquela mulher. Vou colocar ela no lugar dela." O interior estava cheio de espadas, lanças e bugigangas, mas não havia sinal de ninguém. Ainda bufando, Igor resmungava sobre a maldita usuária de telecinese e perguntou alto se Jacob conhecia alguma mulher oriental. Ele foi até a porta interna e, já irritado, gritou para o amigo responder logo. Quando abriu, deu de cara com Jacob estirado no chão, morto. Os dentes cerraram e o ódio ferveu. "Se atacaram esse lugar, então o alvo sou eu? Droga! Quem fez isso?" Um pouco afastado dali, nosso protagonista observava tudo através de um holograma. A expressão de desespero de Igor era como música para ele. Um sorriso sádico se abriu lentamente em seu rosto, saboreando cada segundo daquela cena. Igor analisava cada detalhe da cena brutal à sua frente. Ombro, estômago e perna de Jacob estavam destruídos, e ele não conseguiu conter a raiva. Droga! Quantas armas esse cara tem, afinal? Coçando a careca, começou a desconfiar que aquilo não era obra de apenas uma pessoa. Mas antes que pudesse pensar mais, diversas vozes vindas de fora chamaram sua atenção. Um grupo se aproximava do local. "Não me diga que estamos perdidos!" resmungou um homem carregando um martelo enorme. A resposta veio num tom despreocupado. "Quem liga? Se tiver monstros, a gente mata e pega as moedas." O grupo parou ao notar uma casa estranha. "Ei, não é o esconderijo daquele ranqueado? Acho que o nome dele era Igor." Ao ouvir seu nome, Igor estreitou os olhos e ficou atento. Um dos membros alertou para terem cuidado e não provocarem o dono daquele lugar, para evitar problemas. Mas a recomendação não adiantou. Num instante, Igor surgiu atrás da mulher do grupo, pressionando uma adaga contra seu pescoço. Com os nervos à flor da pele, nem se deu ao trabalho de perguntar nada. Apenas presumiu que eles eram os culpados, já que carregavam martelo, espada, machado e lança. "Então foram vocês, desgraçados. Tiveram coragem de atacar meu esconderijo desse jeito." E sem pensar duas vezes, cortou o pescoço da jovem. Ela nem teve chance de reagir, apenas levou a mão à ferida, sufocando, antes de cair sem vida no chão. O grupo entrou em choque, gritando seu nome, sem acreditar no que acabara de acontecer. "Esse cara perdeu completamente a cabeça", disse um dos homens, erguendo o martelo e jurando vingança. Do outro lado, nosso protagonista observava tudo por um holograma, enquanto Igor berrava: "Seus vermes de baixo nível não fazem ideia de com quem estão mexendo." Gongik, com uma expressão entediada, apoiou a mão na cabeça e comentou consigo mesmo: "Um dia ele ainda vai conseguir o avatar Reaper e se tornar a maior ameaça, mas continua sendo um idiota." Ao lado dele, todas as armas usadas estavam jogadas, ainda manchadas de sangue. "Só estamos no 4º dia desde que Babel começou. A diferença de poder entre caçadores ainda não é tão grande. Mesmo que ele esteja em 6º lugar, não tem como vencer 4 de uma vez." Tranquilo, ele acendeu um cigarro, curioso para ver como a luta terminaria. Os 4 caçadores avançaram contra Igor, e Gongik se perguntava como o restante dos caçadores reagiria se a notícia de que um ranqueado foi derrotado por gente de baixo nível se espalhasse. Alguns dias se passaram até que fomos parar no grande templo de Thoth. Yongsi caminhava pelos corredores
caçadores da masmorra, quebrando o silêncio com um comentário casual. Lembra daquele ranqueado desgraçado que eu mencionei? Pois é, ele morreu. Parece que um caçador de baixo nível deu fim nele. Nosso protagonista a ouvia como se nem soubesse de nada, mantendo a expressão neutra, mas ela continuou. Isso só prova que a gente precisa levar uma vida honesta. Gong-hik virou para encará-la, arqueando a sobrancelha. Isso foi uma indireta para mim ou o quê? A garota apenas riu, meio sem jeito. De qualquer forma, por causa disso, os caçadores de baixo nível estão agindo mais intensamente que o normal. A lembrança foi inevitável. Logo no início da convocação, o demônio havia dito que todos abaixo do rank 50 morreriam. Como consequência, esses caçadores decidiram se unir e caçar ranqueados. Ao ouvir isso, Gong-hik esboçou um sorriso, deixando Yong-si desconfiada. Não me diga, você já sabia que isso ia acontecer? Foi por isso que me mandou registrar anonimamente? A conversa foi cortada quando chegaram ao destino. À frente, uma imponente porta guardava a sala do chefe do templo. Gong-hik se virou para ela e avisou. Como já disse antes, não vou poder te dar cobertura nessa luta. Você vai ter que se virar sozinha. Yeon-se apenas assentiu, determinada. Tudo bem, eu consigo. Nosso protagonista pegou a lança do ritual, com a lâmina envenenada, e empurrou a porta com firmeza. Do outro lado estava o guardião do templo, uma criatura com aparência de Anubis, que os recebeu com voz grave. Intruso, como ousa profanar o grande Hajehuti? Gong-hik não perdeu tempo. Ativou sua habilidade, arremessando uma faca banhada em veneno. O golpe atingiu o guardião em cheio, fazendo-o grunhir. Humano insolente. Com frieza, o inimigo retirou a arma de seu peito como se fosse nada. Gong-hik sabia que estava diante do chefe mais resistente do primeiro andar de Babel, e que precisaria de tudo o que tinha para vencê-lo. Erguendo a mão, o protagonista fez espinhos venenosos emergirem pelo chão, formando armadilhas fatais. O guardião rugiu, saltando em sua direção. Miserável! Eu vou arrancar sua vida! Mas Gong-hik se manteve calmo, puxando de seu inventário uma granada de gás lacrimogêneo altamente tóxico. Ele a lançou para a frente, erguendo uma cortina espessa de poeira venenosa. A criatura cambaleou, tentando se manter de pé. Truques patéticos! Murmurou com desprezo, mesmo enfraquecida. O sistema anunciou a retirada do chicote de ferro do Rei Latus, carregado com um veneno letal. Gong-hik girou a arma pelo ar com destreza, e em um golpe rápido acertou o braço do guardião, impregnando-o com a toxina de Latus. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto enquanto provocava. Aprendi isso com um rato. Bem útil, não é? Como é sentir o efeito de 4 venenos ao mesmo tempo? Está um pouco tonto? Ou será que já estava zonzo desde o começo? O guardião soltou um rugido furioso e partiu para o ataque, mas Gong-hik desviou com agilidade, escapando de cada golpe como se estivesse se divertindo. "Cala a boca!" gritou o guardião exasperado. Gong-hik, no entanto, não parava de zombar. "Ei, cachorrinho, é hora do passeio." Sem perder tempo, saiu correndo pelos corredores da sala, forçando o inimigo a persegui-lo. A perseguição era exatamente o que ele queria. Cada passo do guardião fazia o veneno circular mais rápido em seu corpo, enfraquecendo-o pouco a pouco. O som das garras arranhando o chão ecoava, mas Gong-hik mantinha o ritmo, até que algo chamou sua atenção. O chacal havia mudado de direção e agora avançava para a retaguarda, onde Yong-si estava. Os olhos de Gong-hik se arregalaram por um segundo antes de acelerar de volta, interceptando o ataque. Ele se lançou de frente contra o guardião, mas o golpe foi bloqueado com força. Frente a frente, o inimigo o encarou com desprezo. Tolo! Avançar e abandonar sua aliada. Gong-hik apenas manteve o sorriso no rosto e respondeu sem desviar o olhar. "Está tudo bem. Eu já tinha avisado a ela antes. Só preciso me concentrar em acabar com você." A sala do chefe do grande templo de Thoth era iluminada por diversas tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes, enquanto nos corredores ecoavam os grunhidos ameaçadores de vários chacais avançando contra Yong-si. Ela mantinha sua postura firme, disparando flechas certeiras com sua besta para deter cada inimigo que se aproximava. 2 chacais surgiram repentinamente por trás, deixando-a em alerta, mas antes que pudessem atingi-la, uma aura azul os envolveu. Sua habilidade de telecinese, as criaturas foram arremessadas uma contra a outra, se golpeando repetidas vezes até caírem. Em sua mente, ecoava o aviso de Gong-hik.
Eu não tenho como te proteger nessa batalha contra o chefe. Consegue lidar sozinha? Yongsi sabia que seu papel era essencial. Atrair a atenção dos chacais e manter o campo limpo para que Gong-hik tivesse um duelo direto contra o guardião. Corria pelos corredores, criando rotas de fuga e desviando de investidas, evitando ser encurralada a qualquer custo. Se mantivesse o ritmo, acreditava que ele teria a chance perfeita de derrotar o chefe. Enquanto isso, no centro da sala, Gong-hik encarava o guardião com um olhar impassível. O inimigo rosnava, os dentes cerrados de raiva, e então ergueu o cetro dourado, girando-o com força. No mesmo instante, Yongsi percebeu uma mudança estranha. Os chacais começaram a alterar suas rotas, avançando de forma coordenada para cercá-la. Um grupo mais veloz abriu suas bocas repletas de presas afiadas, conseguindo encurtar a distância e alcançá-la. Surpresa e assustada, Yongsi soltou um grito que ecoou pela sala, chamando imediatamente a atenção de Gong-hik. O guardião, percebendo a brecha, zombou com desprezo. Tolo! Abandonar sua companheira para atacar. Mas o protagonista apenas manteve seu sorriso frio, convicto de que ela conseguiria lidar com aquilo, e respondeu mentalmente a si mesmo que essa era a distração perfeita para ele focar em abater o guardião de uma vez por todas. Aquele momento era crucial para Yongsi. Todas as criaturas estavam em volta, rosnando sem parar e fechando o cerco. De repente, uma tela do sistema surgiu à sua frente, trazendo uma mensagem que fez o nosso protagonista abrir um sorriso. Há um pedido para intervir. Você aceita? Sem perder tempo, ele confirmou. No instante em que um dos chacais avançou para abocanhá-la, Yongsi fechou os olhos, pronta para o pior. Mas não demorou muito até que os abrisse, confusa por ainda estar viva. Diante dela, o homem que havia visto caído na praça apareceu para salvá-la. O impacto do seu salto e golpe foi tão intenso que detritos se espalharam por todos os lados. Yongsi, ainda de joelhos, tossia, tentando se recuperar do susto. Quando olhou para ele, notou seu porte musculoso e perguntou quem era. Foi então que ele se apresentou. Meu nome é Soma Sangai. Obrigado pelo bolinho de arroz e pelas flores. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar e naquele instante ela lembrou. Ah, é você, aquele que desmaiou na vila antes. Eles ainda não estavam a salvo. Outra criatura surgiu pelas sombras e avançou contra eles, fazendo Yongsi gritar para que Sangai tomasse cuidado. Sem hesitar, ele invocou seu avatar, Neo Guardian. Uma aura dourada irrompeu de seu corpo quando a habilidade Indestrutibilidade de Vajra foi ativada. O chacal cravou os dentes em seus ombros, mas Sangai permaneceu firme e ileso. Yongsi, assustada, perguntou se ele estava bem, mas não obteve resposta. Em seguida, Sangai invocou outro avatar, Spartacus, liberando a habilidade Revolução, que golpeou em área todos os inimigos ao alcance. Descanse em paz. Além da outra margem, declarou sem perder a concentração. Um último chacal surgiu por trás, pronto para morder, mas foi interrompido por uma flecha precisa. Yongsi, sorrindo, chamou por ele, aliviada por terem conseguido se ajudar mutuamente. Momentos antes, Gong-hik observava os movimentos de ambos com um olhar calculista. Soma Sangai, você nos ajudou de novo desta vez. Com eles em segurança, sua atenção podia agora se voltar totalmente para o guardião. O inimigo avançou com um corte rápido no ar, mas Gong-hik saltou para trás, desviando com precisão. Ufa, aqueles cães eram realmente intimidadores. O guardião, intrigado, estreitou os olhos. Está prevendo meus ataques? Gong-hik respondeu com um leve sorriso. Sim, eu sou naturalmente bom em movimentos rápidos. O silêncio do guardião só confirmava a tensão. Nenhum ataque seu acertava, enquanto o veneno já se espalhava por seu corpo. Nesse ritmo serei derrotado, pensou. Então, rugindo de ódio, afirmou que a brincadeira havia acabado e que caçaria o maldito humano. Abaixou-se sobre as 4 patas e investiu com velocidade feroz. Gong-hik, firme, empunhou a cimitarra gigante de tigre e declarou: não se engane, a presa aqui é você. O guardião começou a circular Gong-hik, analisando-o com atenção. Eu não sei como você está fazendo isso, mas está entendendo rapidamente os padrões dos meus ataques. No entanto, sua velocidade de reação e explosão não parecem ser tão grandes assim. Nesse caso, antes que pudesse terminar a frase, saltou para a frente em uma velocidade absurda, atingindo o ombro de Gong-hik com força. Sem acreditar no que acabara de acontecer, o nosso protagonista segurou o ferimento, virando-se para encará-lo. Mas não teve tempo para reagir. Outro ataque veio imediatamente. O guardião
guardião estava mais rápido que antes. Seus movimentos eram quase invisíveis. Só preciso atacar tão rápido que entender o padrão se torne inútil, dizia ele, rodopiando ao redor do oponente como um predador brincando com a presa. Gong-hik sentia a dor se espalhar, seu corpo reagindo com tensão a cada golpe recebido. Foi nesse momento que Sangai percebeu algo errado e chamou por Yeong-si. Não deveríamos ajudar na luta contra o chefe também? Perguntou preocupado com o estado do protagonista. Yeong-si, ainda abatendo um chacal, hesitou por um instante antes de responder. Me pediram para lidar com os chacais. Eles continuarão surgindo sem parar enquanto o guardião estiver vivo. Se entrarmos agora, teremos que enfrentar não só o guardião, mas também os chacais. É por isso que precisamos continuar lutando contra eles até meu irmão derrotar o chefe. Ambos lutavam de costas um para o outro, impedindo que as feras cercassem qualquer um dos dois. Sangai entendia a lógica dela, mas ainda tentava argumentar, insinuando que naquele ritmo, Gong-hik poderia falhar. Foi então que Yeong-si falou com firmeza. Confie nele, com certeza vai derrotá-lo. Do outro lado da sala, a batalha estava no auge. Gong-hik recebia investidas quase imperceptíveis, seus olhos mal acompanhando a trajetória do inimigo. O guardião, confiante, rugiu. Que trivialidade! Esse é o fim, humano insolente. Mais um ataque veloz foi desferido, mas desta vez, Gong-hik ergueu um escudo no instante certo, absorvendo o impacto. Um sorriso se abriu em seu rosto. Como esperado, o golpe final vem pela frente. Ele então equipou uma nova arma, a rapieira de ferro, segurando-a com precisão. É verdade que não consigo acompanhar seus movimentos, mas essa velocidade você também não consegue evitar, declarou, pronto para o contra-ataque. A espada foi apontada para a frente e o guardião, sem conseguir mais controlar sua própria velocidade, avançou direto contra a lâmina, sendo perfurado. Gong-hik sorriu, satisfeito com a investida perfeitamente planejada. No chão, o guardião sufocava com o próprio sangue, gemendo em agonia. Para encerrar de vez a luta, Gong-hik ergueu sua espada com firmeza e declarou: "Você será um bom alimento." Então, ativou sua habilidade de corte único e, com precisão cirúrgica, partiu o adversário ao meio. Assim, o chefe da masmorra, o temível guardião do templo, foi derrotado. Sangai observava os dois à sua frente, relembrando as palavras de Yeong-si sobre como habilidades e confiança incríveis conseguiram derrotar o chefe sozinho. Sem graça, Yeong-si correu para apresentar aquele aliado improvável, mas o protagonista já sabia quem era. Soma Sangai. Não demorou para que ela perguntasse, curiosa: "Aliás, se é tão forte, por que estava desmaiado naquela vez?" Coçando a cabeça, Sangai respondeu que era uma longa história, mas resumiu dizendo que havia sido enganado pelo Senhor Igor no campo de caça. Yeong-si achou bondade demais chamá-lo de senhor, o que arrancou uma boa risada de Sangai. Bem, não adianta falar mal dos mortos. O protagonista observava a interação entre os dois, refletindo. Se Yeong-si, com suas múltiplas habilidades de anulação e suporte único, era a melhor curandeira da humanidade, então Sangai, com sua resistência quase sobre-humana, paciência e carisma excepcional, seria o tanque mais forte de todos. Em regressões passadas, ele havia suportado até o limite da morte para conter o protagonista quando este estava fora de controle. Gong-hik suspirou profundamente e agradeceu pela ajuda, estendendo a mão. "Quer vir comigo?" Sangai uniu as mãos em sinal de respeito e respondeu: "Esse convite é a maior honra para mim." Meio sem jeito, Gong-hik tentou puxar a mão de volta, achando que o outro exagerava. Virando-se, decidiu que era hora de focar na recompensa. Invocou seu avatar GM e pediu para ativar a habilidade Mind's Eye. Eles haviam capturado o deus do juramento e do tempo, Ra-Jefta, de nível SS. Tanto Sangai quanto Yeong-si ficaram boquiabertos, mas o protagonista apenas pensava: "É por isso que fui tão longe para desafiar a masmorra de dificuldade máxima." A criatura, com longas asas negras, surgiu sobre uma pilastra e, encarando-os, perguntou: "Oh, me encontraste. Quem exatamente é você?" O nosso protagonista colocou a mão no peito e afirmou com convicção: "Eu tomarei a cabeça do rei demônio. Me empreste sua força." Aquele ser imponente murmurou como se refletisse por um instante, mas recusou com a mesma convicção que Gong-hik demonstrou. "Eu me recuso.
Você matou guardiões inocentes. Não tenho intenção de servir alguém tão arrogante quanto você. Gong-hik sorriu diante da resposta. Ainda mantém esse orgulho depois de ter sido absorvido por Babel? Rajepta considerou a fala extremamente insolente e com frieza respondeu. O incidente de Babel estava além do meu controle. O ciclo do mundo é um destino que ninguém pode desafiar. Além disso, meditar aqui não é tão ruim. Tolos como você não entenderiam. Gong-hik manteve o olhar firme e em tom alto retrucou. Você tenta manter as aparências, mas no fim, isso não passa da desculpa de um perdedor, não é? Rajepta não estava disposto a ouvir tais provocações e questionou se era apenas por isso que o humano tinha vindo. Na verdade, ele queria apenas que o deixassem descansar em paz. Mas essa não era a intenção de Gong-hik. O que acha que as pessoas que ainda estão em Babel diriam se o vissem agora? A pergunta deixou o Deus em silêncio por alguns segundos, embora tentasse não perder a calma. Por fim, ele respondeu. Meu povo se foi. Gong-hik não hesitou. Não. Intrigado com a certeza do humano, Rajepta aguardou. Gong-hik, tragando mais um cigarro, explicou. Você só pensa que todos estão mortos porque sua conexão com eles desapareceu. Mas esse rompimento não passa de uma consequência da sua perda de divindade. Eles ainda estão vivos em Babel, embora vivam em dor. O interesse despertou no Deus, que perguntou se aquilo era mesmo verdade. Então, através do avatar GM, Gong-hik decidiu mostrar a realidade. O GM se elevou até os céus, ativando sua habilidade de expansão de autoridade e, em seguida, projetou uma imagem clara de um lugar no 48º andar de Babel. O cenário exibido era apocalíptico. Diversos pilares ardiam em chamas, lançando faíscas e fumaça para o ar pesado. A visão deixou Rajepta incrédulo. Não pode ser! Exclamou, a expressão carregada de choque. Um monstro colossal, lembrando um titã, surgiu acima dos muros e prédios. Indignado, Rajepta perguntou: que criatura é aquela? E por que está atacando meu povo? O nosso protagonista, no entanto, manteve-se sereno e respondeu: continue observando, logo vai entender. A criatura rugiu alto, avançando contra os moradores, mas foi interceptada por diversas pessoas vestindo túnicas brancas com detalhes dourados. Uma mulher, liderando o ataque, gritou: droga! Atirem mais luz sagrada! Uven, abrindo a boca imensa, vociferou: essas pestes imundas de Thoth! A guerreira replicou furiosa que aquela terra pertencia a Thoth, leal ao senhor Rajepta, e que ninguém permitiria a presença da raça de Uven ali. Mas o monstro zombou, chamando-os de escória egoísta de Thoth, e declarou que, se não iriam de bom grado, tomaria à força. Seus punhos gigantes atingiram a cidade, derrubando pedras que despencaram sobre a população em pânico. A guerreira pediu a todos que não cedessem ao medo, erguendo a mão e jurando punir o monstro em nome de Rajepta. A mão de Uven caiu sobre ela com violência. Rajepta não existe! Ele nos abandonou! Não passa de um falso deus! Rugiu, esmagando-a sem piedade e exibindo um sorriso insano. O prazer em destruir estava estampado em seu rosto. De repente, um clarão dourado o atingiu no rosto, fazendo-o cambalear para trás. Abaixo, soldados sorriram. Acertou! Boa! Agora é nossa chance! Eles ergueram seus cetros e dispararam feixes de luz sagrada, golpeando-o em sequência. Ulven cruzou os braços para proteger o rosto, mas a ira em seus olhos era ainda mais perversa. Com um rugido potente, ordenou: matem cada um deles! A visão se encerrou, deixando Rajepta sem palavras. Gong-hik aproveitou o momento, soltando a fumaça de seu cigarro. Que trágico! Esse é o destino de um povo que perdeu seu Deus? E ainda assim não esqueceram seu nome. Devem estar chamando por você há séculos. Enquanto isso, o grande Rajepta ficava sentado de pernas cruzadas. Meditando, não foi isso que disse? Rajepta girou o corpo, agarrando a gola de Gong-hik com força. Cale a boca! Ordenou, aproximando-se com os olhos brilhando em dourado. Diga isso de novo e eu arranco sua cabeça. A tensão se instalou entre eles. O Deus prosseguiu. Este é o primeiro andar de Babel. Como sabe o que acontece no 48º? Não me diga, essas imagens foram forjadas? Sorrindo, Gong-hik questionou. Quer mesmo viver em negação tanto assim? E completou. Aquelas pessoas, o Deus delas é você. Você sabe, com um simples olhar, se é falso ou não, não é? Rajepta permaneceu em silêncio por alguns segundos. Gong-hik jogou o cigarro no chão, esmagando-o com o pé. Se realmente quer aproveitar sua aposentadoria em paz,
Então não diga mais nada. Mas ainda há pessoas lá em cima esperando por você. Ele ergueu a mão, convidando. Se não quer simplesmente ficar aqui vendo suas criações sofrerem, então venha comigo. Eu vou matar o rei demônio e libertar você e seu povo de Babel. Ha-Jefta balançou a cabeça, murmurando. Você é um humano irritante. Mas por fim, apertou a mão de Gong-hik, cedendo. Agora que sei a verdade, não posso simplesmente ficar aqui sem fazer nada. O sistema anunciou a notificação. O avatar havia sido adquirido. Sangai, curioso, deixou escapar uma respiração pesada e perguntou, ainda sem acreditar, quem é Gong-hik, afinal? O corredor do subsolo de nível 5, no Hellgate Labirinto, era iluminado apenas por pequenas chamas. Lá dentro, uma batalha intensa se instaurava entre caçadores e as criaturas da Torre de Babel. Um monstro, lembrando um avatar coberto por armaduras douradas, ergueu a mão para desferir um soco devastador contra os caçadores. Alguns recuaram, temendo pela vida, quando de repente a habilidade de corte único foi ativada. Como um flash dourado, o nosso protagonista aterrissou no local, separando a criatura ao meio. O som metálico ecoou quando o corpo caiu no chão. Gong-hik olhou ao redor e perguntou, vocês estão bem? O silêncio foi imediato, quebrado apenas pelo som das respirações pesadas. Um homem, rangendo os dentes, finalmente falou. Quem é você? Gong-hik respondeu de forma simples. Apenas um caçador de passagem. O tom frio fez o homem franzir o senho, interpretando aquilo como se fosse um matador de ranqueados. Antes que pudesse dizer mais, uma mulher de cabelos vermelhos, com tranças presas em um coque, deu um tapa nas costas dele e interveio. Ei, não é assim que se fala com alguém que acabou de salvar sua vida. Ela se aproximou de Gong-hik e, com um suspiro de alívio, agradeceu. Ufa, um movimento errado e teríamos sido eliminados. Viemos aqui como um grupo de raid para limpar esse chefe. Acredite ou não, todos aqui estão ranqueados no top 50. Gong-hik não demonstrou interesse nos títulos, mas se fixou em uma expressão que chamou sua atenção. Matador de ranqueados. Ao perceber sua dúvida, a ruiva explicou. Parece que estão caçando ranqueados do top 50. Virou uma tendência, especialmente agora. Aquele demônio disse, lembra, quando o prazo acabar, todos fora do ranking vão morrer. Sem confiança para subir enfrentando monstros, caçadores de nível baixo estão caçando ranqueados fora da vila para ganhar posição. Isso começou depois que Igor foi derrubado. Gong-hik permaneceu em silêncio por alguns segundos, apoiando-se contra a parede, satisfeito por ver que as coisas estavam seguindo como havia previsto. A ruiva, então, perguntou sobre seus companheiros. Ao ouvir que ele estava sozinho na masmorra, seus olhos brilharam. Nesse caso, se não se importar, quer fazer equipe? Ele apertou sua mão em concordância. Não recusaria. Pela mecânica de grupo, o chefe da masmorra seria difícil de enfrentar sozinho. A jovem comemorou a parceria, mas os outros caçadores trocaram olhares estranhos. Gong-hik não sabia se era raiva, desconfiança ou se estavam simplesmente esperando por uma possível armadilha. O local estava quente, com rios de lava correndo por todos os lados. O chefe da masmorra, um cão infernal de 2 cabeças, rosnava e avançava, bufando em fúria. Ele abriu as mandíbulas e lançou uma baforada de fogo contra Gong-hik, que se esquivou com tranquilidade. Segurando um cetro, o protagonista contra-atacou, ativando o golpe fatal único. O ataque poderoso derrubou o cão no chão. Na verdade, eu estou me especializando em matar a sua raça. Ainda há pouco, matei um amigo seu muito mais feroz que você, disse Gong-hik com um sorriso, enquanto concentrava energia para ativar sua habilidade de arremesso. A arma voou com velocidade impressionante, atingindo a criatura no mesmo instante. Gong-hik zombava, orgulhoso da facilidade em derrotar inimigos como aquele, e equipou uma lança gigante das chamas. Seus movimentos eram tão rápidos que era impossível acompanhar a dança da arma no campo de batalha. Quem observava de fora ficou boquiaberto. Quem é esse cara? Murmurou um caçador, enquanto o outro, suando frio, começou a se lembrar de um nome. Ele é o X. O grupo reconheceu o apelido da pessoa que, na última atualização do ranking, havia conquistado mais de 10.000 pontos. Ao ver a luta, entenderam o motivo. Gong-hik provavelmente estava limpando as masmorras sozinho o tempo todo. Um caçador se aproximou da mulher de cabelos ruivos e perguntou o que deveriam fazer, pois até mesmo para eles, lutar contra aquele monstro seria o limite. Ela refletiu por alguns segundos e então respondeu, não. Mesmo que sejam 10.000 pontos ou 100.000,
ele ainda não pode impedir um ataque surpresa. Além disso, se essa pontuação for real, ele deve estar carregado de moedas. Se matarmos ele, é o prêmio máximo. Gong-ik havia acabado de pousar, e virando-se para a ruiva, comentou que ela falava demais durante as batalhas. Sem graça, ela respondeu que não era nada demais e questionou. Mais importante, quando a mecânica de grupo ativa? Ele respondeu com calma. É agora. No mesmo instante, a mulher saltou com alta velocidade em direção a ele. Ao mesmo tempo, o cão infernal ativou sua habilidade Chamas da Danação, causando um dano contínuo dividido entre todos os inimigos presentes. O campo inteiro foi tomado por gritos e gemidos de dor devido à pressão esmagadora do ataque. Ofegante e tremendo, a mulher perguntou se aquilo realmente era uma mecânica de grupo, e Gong-ik, sem demonstrar sofrimento, respondeu com um sorriso calmo. Sim, é por isso que não trouxe meus companheiros. Um dos soldados, ajoelhado e com o corpo parcialmente queimado, rugia de raiva ao perceber que Gong-ik havia planejado usá-los como escudos desde o início. O protagonista, porém, não demonstrou qualquer remorso. Argumentou friamente que a culpa era deles mesmos, pois nem ao menos haviam equipado resistência ao fogo, enquanto ele possuía uma resistência absurda de 582%. Em seguida, Gong-ik baixou o olhar e revelou outro motivo para não ter trazido seus companheiros. Eu não quero que eles vejam o que vou fazer. O tom de sua voz carregava um peso sádico que fez o ar do local ficar mais denso. Sem hesitar, ele fez um corte limpo no aliado caído, arrancando um grito de horror da mulher de cabelos ruivos, que se desesperou ao ver seu companheiro ser eliminado. Ei, o que você está fazendo? Exclamou chocada, mas ao se virar para olhar ao redor, presenciou um massacre. O machado de Gong-ik girava em movimentos letais, e cada golpe pintava de vermelho o cenário infernal. Enquanto ceifava vidas, ele respondeu com frieza. Estou fazendo o mesmo que você ia fazer comigo. Lembra do que aconteceu daquela vez? A ruiva, atônita, recuou alguns passos sem entender. Do que você está falando? Gong-ik, no entanto, continuou com a mesma convicção sombria. 44 anos atrás, você me traiu e cortou minha orelha. A mulher, mais confusa ainda, olhou para ele e retrucou. Você tem as duas orelhas, não tem? Além disso, 44 anos atrás, eu nem tinha nascido. Ele apenas sustentou o olhar, certo de que ela não poderia se lembrar. A tensão explodiu quando, no mesmo instante, o cão infernal avançou com a boca aberta, prestes a engoli-lo. Desesperada, a mulher gritou com todas as forças. Atrás de você! Em um movimento friamente calculado, Gong-ik se desviou da mordida do chefe, fazendo com que a mulher fosse atacada em seu lugar. O grito dela foi sufocado pela morte instantânea, seu corpo agora preso entre as presas afiadas daquela criatura. Gong-ik, com um olhar de puro desprezo, ordenou ao vira-lata que não se metesse em sua briga pessoal. Com um corte limpo e preciso, passou pelo meio do monstro, fazendo ambas as cabeças soltarem um rosnado de dor. O chefe da masmorra caiu derrotado. O sistema anunciou. Ele havia conquistado o título de Massacrer of the Gates of Hell. Além de infligir 100% do dano, recebeu 800 moedas roxas e mais 2 moedas marinhas. Gong-ik parou ao lado do corpo da garota, convicto de que aquele fim era apenas o reflexo do que ela já havia feito em vida. Por fim, chamou seu avatar GM e lhe entregou 21 moedas, desbloqueando a nova habilidade Devour. Satisfeito, ordenou que devorasse o avatar do cão infernal de 2 cabeças, acreditando que essa habilidade seria extremamente útil no futuro. No entanto, uma voz feminina interrompeu seus pensamentos parabenizando-o. Ao se virar, Gong-ik se deparou com um pequeno ser infernal. Apesar da estatura, seus atributos femininos eram fartos. Chifres pontiagudos coroavam a cabeça e seus caninos afiados brilhavam sob a luz das chamas. Era um ser das trevas. Ela caminhou com passos suaves e começou a conversar, explicando que servia a Lady Crueste antes de se apresentar. Sou a súcubo Liliane. Gong-ik franziu o senho, cerrando os dentes enquanto pensava. De todos os momentos, se ela me visse devorando um avatar de masmorra, certamente viria me apagar. Engolindo a irritação, perguntou de forma direta o que ela queria. A súcubo apenas soltou uma risada leve e provocante, aproximando-se mais. Com uma voz doce e sedutora, comentou. Ora, você é bem bonito. Não tenho do que reclamar da sua força também. Até sua personalidade é meio do meu tipo. Gong-ik não se deixaria levar por aquela ladainha. Com firmeza, afastou a mão dela de seu ombro e respondeu sem rodeios. Chega de enrolação. Qual é o seu negócio? Liliane ficou indignada com o tamanho do desrespeito, mas deixou o assunto de lado e soltou uma risadinha provocante.
Tão apressado? Eu vim lhe dar a recompensa da missão oculta. Era uma missão sombria, matar 5 do primeiro andar, que havia sido concluída, garantindo a ele mais 3 moedas marinhas e um frasco de veneno de Laplace. Gong-Hik se surpreendeu por um instante, mas Liliane continuou. Então, a próxima missão é matar 10 no primeiro andar de Babel. Aquilo, porém, não despertou o menor interesse nele, que mandou ela cair fora sem rodeios. A súcubo não entendeu de imediato, e ele completou friamente. Já peguei minha recompensa. Não preciso de mais nada. A resposta, em vez de ofendê-la, a deixou animada. Arrogância era algo que a excitava, mas ela ainda rebateu. Não ache que é grande coisa só, porque deu tudo certo no primeiro andar. Eu vou te ensinar a verdadeira etiqueta de Babel. Liliane canalizou uma energia sombria nas mãos, que cresceu rapidamente e foi direcionada a Gong-Hik. Mas ele permaneceu tranquilo e ordenou. Administrador Sandalphon, bloqueie qualquer aproximação de missões demoníacas por um tempo. Imediatamente, uma mão gigante surgiu e segurou a súcubo, impedindo qualquer ação. Num piscar de olhos, ela desapareceu, deixando apenas sua voz ecoando. Humano insolente. Gong-Hik suspirou, já cansado daquele incômodo, e se virou para seu avatar. Desculpe interromper sua refeição. Pode comer à vontade. GM abriu uma boca monstruosa, repleta de dentes afiados, e começou a engolir o corpo do cão infernal. Gong-Hik, como de costume, acendeu um cigarro, deu um longo trago e, ao terminar, jogou a bituca sobre os corpos espalhados no chão. Acho que é hora de voltar a jogar o jogo em equipe. Enquanto isso, na área da vila do primeiro andar, Azazel permanecia no centro da praça com um semblante calmo até sentir a aproximação de 3 caçadores. Ao reconhecer o trio mais forte de Babel, perguntou: "O que você quer?" Gong-Hik respondeu direto: "Vim aceitar a missão sem sobreviventes." Azazel arregalou os olhos. A Lady Krusty deveria ter explicado. O primeiro andar tem no máximo 50 sobreviventes. Qualquer caçador fora dessa faixa será morto por aquele demônio. Yongxi, aflita, interveio. Então, por que não criar rankings compartilhados? O anjo demorou a processar, mas Yongxi continuou. Se mais de 50 caçadores estiverem empatados dentro do top 50, teoricamente, 100 pessoas podem sobreviver. Azazel achou a ideia absurda, difícil demais para se concretizar, já que não dependia apenas de força. Sangai, porém, se curvou em respeito. Mas acredito que o Sr. Gong-Hik pode fazer isso. Por favor, apenas confie nele. O olhar de Azazel se fixou em Gong-Hik. Foi você quem burlou o registro de ranking antes? Ela quis saber se ele tinha algum truque para conseguir isso, mas ele, com seu ar de superioridade, apenas pediu a missão e, aproveitando, já comentou sobre a recompensa. Aceitarei de bom grado o pergaminho de invocação espiritual. Azazel franziu o senho. Como você sabe sobre isso? Repetiu o nome dele como se buscasse uma confirmação. Então, com o silêncio pesado envolvendo a praça, ela fez a pergunta que muitos já se faziam. Afinal, o quanto você realmente sabe sobre Babel? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.